Fala galera, tá começando mais um Verbcast e hoje nós estamos com esses dois lindos aqui, o Diego e a Daia. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigada. Né? Prazer nosso. A gente, antes de tudo, né, queria agradecer, né, por vocês estarem aqui com a gente. Vocês são preciosos para nossas vidas, vocês têm agregado muito valor para o nosso ministério, para o nosso chamado. E que bom que vocês estão aqui, né não? Amém. O prazer é nosso. Primeira pergunta que a gente quer fazer, né? Óbvio, é como vocês chegaram até aqui? Qual que é a história de vocês aí? Conta um pouquinho pra gente, uma explanação aí. Vai lá, Di. Vai lá, amor. Primeiro eu quero agradecer ao João, ao Rafa, né? Toda a família Cristo Salva que recebeu a gente de braços abertos, uma igreja abençoada. Quem tiver em Dayatuba e quiser conhecer um povo que serve a Deus e que ama o próximo, pode, né, aparecer lá na Cristo Salva que vai ser bem recebido. Isso aí. E é um prazer estar aqui com vocês, pessoas que Deus tem chamado para uma grande obra, para esse momento, para ser relevante, né? E pessoas que têm um coração na obra. Ontem eu ouvi uma palavra, uma frase que marcou muito. Nada é mais forte do que o coração de um voluntário. E eu acredito nisso, porque eu olho para Jesus, né? No céu, lá em Isaías 6 diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E aí ele se voluntariou: eis-me aqui, envia-me a mim. Então nada pode ser mais forte, nada é mais forte que o coração de um voluntário. E então vocês estão nessa batalha e eu creio que Deus tem muito a abençoar. Agora, falando da gente, nós moramos em Santo André. Eu morei em Santo André há 24 anos, eu sou baiano, vim da Bahia para Santo André com 12 anos. Aí morei 24 anos lá em Santo André. E depois de Santo André nós mudamos aqui para Indaiatuba. Eu já conhecia um pouco aqui da cidade, tenho uns irmãos aqui e sempre gostei da cidade. E estava esperando só um momento de Deus para a gente poder vir para cá. Não sabia que ia ser tão rápido, né? E o Senhor mudou várias coisas e também nos trouxe para a Igreja Cristo Salva, nos deu um direcionamento para esse lugar. Mas assim, a forma foi maravilhosa, né? Não foi fácil, foi difícil, porque nós casamos em 2011 e aí eu morava num lugar assim, uma comunidade em Santo André, e a gente foi morar num lugar melhor. E depois de 5 anos, Deus trouxe pra gente para um lugar pior do que onde eu morava antes. Então, aos olhos humanos, você acha que você está retrocedendo, né? Sim. Eu reclamei bastante quando fui para lá, porque não conseguia entender o propósito de Deus. Hoje eu consigo entender. E aí a palavra de Deus diz que quando você semeia com lágrima. Porque aqueles que com lágrimas semeiam, cegam com alegria. A semeadura, a gente às vezes acha que a semeadura vai ser feliz, a semeadura é dolorosa. O cara tem que acordar cedo, o cara tem que arar a terra, as mãos vão estourar de calo, vai doer, é incômodo, entendeu? Só que a colheita é prazerosa. Então, plantar naquele lugar, tanto para mim como para Dayana, acredito que foi difícil. Porque eu, como homem, a gente normalmente aceita mais coisas. Sim. Não queria morar ali, eu reclamei bastante, eu reconheço. E eu me falei, e ela como mulher, né? Então, foi um plantio, assim, muito doloroso. E depois de 4 anos e meio naquele lugar, a gente está colhendo aqui em Dayatuba. Porque o valor que nós vendemos a casa lá, sem tirar 1 centavo nem colocar, foi o valor que o banco pediu de entrada para a gente poder mudar para um apartamento aqui em Dayatuba, que fica, acho que no máximo 20 minutos do centro. Então dá 10 minutos da igreja. Mais ou menos isso. Só que aí o cara acha, agora então tá tudo bem. Não, a gente passa... Tem as lutas, né? É assim, a vida é né? constante. Ah, mas é bem isso. E a gente, né, eu morei em Santo André praticamente a vida toda, né? Nasci lá, cresci. Você nasceu em Santo André? Nasci em São Bernardo, na cidade do lado. Eu nasci em Santo André também. Ah, é? Ah! Morei em São Mateus e mudei pra cá com 7 anos. Mas eu nasci em Santo André. Né? A gente morou praticamente... né, eu morei a minha vida inteira lá, né? 32 anos, né? Porque são 2 que a gente tá aqui. E minha irmã mora aqui também há mais de 10 anos. A gente também conhecia bastante a cidade. E veio o desejo, né? De vir morar aqui. Eu lembro que a gente tava na sala dessa casa que a gente morava. Eu falei, Diego, você mudaria pra Indaiatuba? Ele, com certeza. E aí eu falei, eu vou começar a orar nesse sentido, né? E a gente começou a plantar também em oração. E quando foi no ano 2020, o Senhor começou a mover as coisas. Um ano de pandemia, um ano de loucura, de muita mudança, de muita coisa acontecendo,
né? E o Talvez um Senhor... ano de maior dificuldade, né? Para todo mundo, quando Deus faz né? Não as escolheu coisas. raça, cor, etnia, não escolheu nada, né? Pegou todo mundo. E aí a gente começou a perceber o mover do Senhor, né? Deus começou a me dar muitos sonhos relacionados à mudança, relacionados a outras coisas. Eu via igrejas em reforma, tipo, e a interpretação que eu tinha... Nossa, tem bastante reforma. A interpretação que eu tinha era, vai haver mudança de rota, né? E ao mesmo tempo que o Senhor falava comigo em sonho, confirmava com Ele em oração, nas orações dele. E aí as coisas foram acontecendo. A porta de 7 anos que eu tinha de uma empresa se fechou, um emprego estável, que se eu tivesse por lá, eu poderia estar lá ainda, casa quitada, igreja Na verdade, consolidada. vocês saíram de lá, vocês tipo, estavam estáveis, né? Sim. A vida estava estável. Tava. Casa quitada, emprego tranquilo, todo mundo empregado. Diego também vai fazer uns 2 anos lá, que ele já estava quase numa outra empresa. Mas então, quando vocês mudaram para cá, vocês sentiram que isso era parte do chamado? Do chamado de Deus, com certeza. Era um propósito muito forte e Deus, assim, ele foi movendo e foi apertando o cerco, porque as portas foram se fechando. Então, fechou essa porta, né, que na verdade o Senhor pediu a mim, em um modo de obediência, para que eu saísse. Não foi, simplesmente chegou e mandaram embora. Não, eu tive que pedir para sair. E a partir do momento que isso aconteceu... convicção, né? E a partir de que isso aconteceu, as coisas começaram a mudar, Rafa. Deus começou a mover. A obediência trouxe isso. Desse período de decisão até o dia da mudança, demorou muito tempo ou foi rápido? Desse período da decisão foi em fevereiro. Aí, quando foi no final de fevereiro, eu falei lá na empresa. E aí, quando foi em agosto do mesmo ano, a gente estava aqui. Não, foi já. rápido. Aí, assim, mas a gente já estava com a nossa casa para vender há mais de um ano, né? E orando ao Senhor, falando, Senhor, a hora certa, manda a pessoa certa. Porque a gente sabia que pelo lugar seria difícil, mas eu falei, o Senhor está nisso, né? E ali, aí quando aconteceu, aí a pessoa já confirmou que queria casa, daqui a pouco já começou a aparecer casas aqui, começou a aparecer vaga de emprego aqui, e aí as coisas foram se movendo. Fluindo tudo, foram né? se movendo. Foram se Isso movendo. que é da hora quando Deus move, né? Ao mesmo tempo que você tem aquele medo, mas ao mesmo tempo você fala assim, não, o Senhor tá falando. Exatamente. E aí Deus começa a trazer uma paz, né, mano? E agora vocês aqui, é uma vida completamente diferente do lugar que vocês estavam, né? Com certeza, O igual ambiente. a Dayana fala sobre a casa quitada, mas era num bairro muito ruim. As pessoas que se interessavam em comprar, quando chegava na rua, elas voltavam, nem chegava a entrar, nem chegava na porta de casa por causa do lugar onde Moça, era. eu tô indo embora. Entendeu? Então, e quando você falava, colocamos para vender, o pessoal fala, eu tô vendendo aqui já faz não sei quantos anos, vocês não vão conseguir, não. Então, a palavra Até orar. era essa, vocês não vão conseguir. Então, foi propósito, foi oração e Deus trazendo a gente para uma coisa melhor. E tem uma história engraçada nisso, que o que acontece? A gente entrega a casa e o apartamento aqui em Dayatuba não tinha saído ainda. A gente tem que pegar os móveis e morar um mês lá na minha sogra com os móveis lá, pegando, né, coberto, mas assim, não estava dentro de casa. E aí, a Dayana, aparece uma vaga, ela faz uma entrevista, só que a mãe dela vai operar, e aí ela manda um e-mail dizendo que não vai continuar no processo seletivo. Mas mesmo assim, o processo continua, e quando a gente muda para cá em agosto, ela já vem com a porta de emprego aberta. Ela já fica trabalhando esse mês, onde a gente não está no apartamento ainda. E ela pergunta, vocês não receberam o e-mail que eu mandei desistindo da vaga? A moça falou, não, até hoje a gente nunca recebeu E esse o e-mail sumiu da minha caixa E de ela entrada, enviou o e-mail. de saída. Eu Então procurei. você tava numa proposta de emprego boa. Isso. E vocês se recusaram, porque não ia bater as datas. Porque ainda estava um reboliço. Porque, assim, em agosto, eu saí da empresa em junho. Aí, em julho, já começou todo esse mover de casa, aquela coisa toda. Eu vim para cá para procurar casa. Chegou aqui, a minha irmã tinha conseguido 2 casas. Eu consegui 2 casas para vocês verem de aluguel. Aí, o Giovanni, né, o Samuel também, chegou aqui. No outro dia, eu vim numa quarta. Na quinta-feira, já alugou. Já alugou. Porque a nossa ideia era vir alugar. E depois, para frente, usar o dinheiro da casa para comprar alguma coisa e deixar ali, né? A nossa ideia era essa. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí o de novo bateu, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Jesus, é isso mesmo? E um corretor que estava ajudando a gente, ele já tinha falado desse apartamento que nós moramos, né? Gente, vocês estão esquecendo do apartamento que eu mandei para vocês? E a princípio a gente não tinha tido interesse, porque como a gente sempre morou em casa, a gente sempre quis o interesse pela casa, né? E aí o Diego falou, Dana, vamos ver, né? Tal. Aí a gente pegou e foi. No sábado ele foi, eu estava desde a quarta-feira aqui, no sábado daquela mesma semana ele veio para cá.
Daí eu vou lá direto, eu digo, é muito objetivo. Não, é isso e vamos lá ver. Pronto, vamos não vou embora. ficar rodando a cidade, não. Eu falei, não, vamos lá. Aí a gente foi, assim, foi paixão à primeira vista. Já foi levando os E móveis, já já. foi a confirmação de um dos sonhos que Deus tinha me dado em 2020. Que a gente se via num apartamento e havia algumas coisas de mudança. E eu lembro que a minha mãe que interpretou esse sonho. Falou assim, Dana, é algo relacionado à mudança. Deus vai mudar algo? Aí eu falei, eita, né? E a gente saiu de uma casa de mais de 2 andares, um sobrado enorme, né? Que só a sala era o tamanho dessa sala aqui, do estúdio. E para ir pro apartamento pequeno. Eu falei, mas como Deus muda, né? E a gente sentiu paz. E aí, no mesmo sábado, o rapaz já mandou o corretor, olha, o casal tá interessado, tal, dá para segurar? Não, beleza. E o cara tá desesperado para vender. Nisso a gente mandou, eu já vim preparada, trouxe documentação de tudo, falei, a gente escaneou tudo e mandamos. O documento dos meus vizinhos. Tudo aí, vai tudo embora. E aí a gente mandou na segunda-feira, ou foi na terça, né, da outra semana, o banco aprovou. E quando aprovou foi essa questão da entrada, que é a venda da casa. O mesmo valor. E a outra, venda da casa. O cara do apartamento, ele tirou 20 mil. Do valor. Quem tira Do 20 valor, mil é do bastante valor coisa. do apartamento? Quando eu olhei o contrato, eu falei, alguma coisa tá errada aqui. Falei, por quê? A gente tá dando entrada pro cara mais da metade do valor que a gente tá dando de entrada. O cara tá usando para quitar parcelas do apartamento, ainda tá tirando 20 mil. Então, é muito de Deus. Tem que ser, porque nunca vi ninguém fazer isso. O cara ele vai sair devendo quase aqui, não tá ganhando nada. Pra gente poder morar. Quem tá se beneficiando somos nós. Não que a gente, né? Que é nada de ninguém. Mas assim, o jeito que foi, tudo que aconteceu... Foi mão de Deus mesmo, Foi. né? E aí a gente veio e aí teve esse reboliço porque ele tinha um contrato com um banco. O banco, uma das agências fechou aqui e ninguém sabia onde estava a documentação. E o banco que financiou pra gente queria documentação física. E vai caçar essa documentação, ninguém caçava. Aí tiveram que acionar gerente geral de São Paulo, uma loucura para saber onde está. E aí, nisso, aconteceu isso daí. A gente teve que entregar a casa, porque a pessoa que vendeu a casa dela na outra cidade, que ia mudar para nós, também tinha que entregar a casa, né? E aí eu falei... Aí meu pai falou, traz tudo para cá. Aí a gente embalou tudo, algumas coisas a gente sabia que ia vir pro apartamento que não ia caber, a gente já deu embora, já desfez, ficamos com o que tinha que ficar. E aí enfiamos tudo no meu pai, tudo, né? E aí ficamos ali 1 mês. Aí nesse 1 mês, a cirurgia da minha mãe de 2 anos saiu. Eu falei, não, Deus tem alguma coisa aqui. Eu falei, é pra mim ficar aqui. E nada de sair. A gente orando, meu Deus, e agora? E nesse meio tempo, o processo seletivo rolando. Né? Aí, quando a minha mãe operou, minha mãe foi uma cirurgia de grande porte, né? E eu falei, Diego, não dá? Ela precisa de mim, né? A gente tá aqui, eles cederam a casa. E eu, mesmo que não tivesse cedido, eu ia estar aqui, né? Eu falei, vou desistir da vaga. E eu senti paz, João, de decidir, de abrir mão. Aí foi onde eu mandei o e-mail, falei, olha, eu tô abrindo mão do processo. Minha mãe fez uma cirurgia de grande porte. Eu vou, sabe lá Deus onde tá. Aí eu falei assim, olha, minha mãe fez uma cirurgia de grande porte, vocês precisam que a pessoa esteja aí em Indaiatuba, eu não vou conseguir por agora, tem umas questões da mudança que ainda estão pendentes. Escrevi tudo ali, agradeci e tchau e benção. Falei, bola pra frente, vamos continuar. Passou 2 dias, veio o e-mail da 3ª etapa do processo. Vocês estão de brincadeira comigo? Eu falei assim, mas tá. Aí eu falei, tá bom, né? Aí minha mãe falou, Daiana, não desperdiça, vai, né? Que a princípio, os primeiros 15 dias dessa cirurgia eram os cruciais. E aí eu fiz o processo a 3ª etapa, a gente fez tudo certinho. E deu certo e tal. Aí, quando foi uma quinta-feira, o meu gestor de hoje, ele pegou e falou, olha, a gente precisa que você venha pra cá, que a gente tá com uma demanda tal, vamos te contratar. E na sexta-feira que a gente veio embora, que foi dia 28, que é a segunda-feira que vai fazer 2 anos que a gente tá aqui, a gente pegou, e era exatamente os 15 dias que a minha mãe tinha que recuperar de fato. Ela falou, não, pode ir, que eu tô bem. Aí meu irmão, também conversei com meu irmão ali fez as correrias também junto. E aí a gente veio. E aí a gente veio, e daqui a gente foi pra casa da Márcia, que é a irmã do Diego. Márcia. Ficamos mais 20 dias lá. Eu falei, a gente tá igual nômade, cada hora na casa de um. E a mudança na minha mãe, porque o apartamento não tinha saído. E foi assim. Nossa, que doideira, né? E pior aí... que não é isso, né? Pior que às vezes você olha uma direção que Deus tá dando, e você fala, cara, é loucura. Não tem como tiver, sai da tua terra, sai da tua parentela, vou te mostrar pra onde você vai. Pra onde eu vou? Não sei, eu vou te mostrar no caminho. Exatamente, João, e essa foi essa palavra de ordem, sai. Sai primeiro que eu te dou a direção. Ah, mas se eu sair, o senhor fala pra onde eu vou? Não, se você sair, eu te falo.
Foi essa palavra que eu recebi. E era muito forte E às vezes a precisa convicção. disso, né? Eu ouvi a voz de Deus e falo assim, não, eu vou tomar um posicionamento, eu vou falar vou fazer o que Deus está falando. Exatamente. Quando você faz, sobrenatural acontece, sempre E assim. ainda eu falei pro Diego, vai muita gente falar que nós é doido, porque não vão entender. Um ano, como eu falei, um ano de pandemia, um ano que o mercado de trabalho também estava muito estável. E aí, no meu emprego, no meu serviço anterior, eu ouvi muito isso. Você tem certeza disso? Você tem 7 anos, você vai sair daqui, Uma vida, né? você vai pro interior, ela tem emprego, você tem casa. Eu falei, gente, calma, calma, é tudo na direção do Senhor, sabe? E foi assim, hoje a gente tá aqui, estamos acostumando ainda, né? Sim, o dia da mudança foi o dia do meu aniversário. Foi. O dia do aniversário Aí, foi o presente dia já. da mudança, o presente. O dia Ó, do o presente. aniversário foi o dia da mudança. E não foi fácil, né? Desde o começo da... Outra coisa, quando a gente muda, você acha que é só felicidade. É muito bom estar aqui, mas a gente teve que abrir mão de algumas coisas. Nós deixamos pai, mãe lá. Tivemos que doar os animais que a gente tinha, que era muito apegado. Então, Capivara, girafa. dói um pouco, né? Dói, lógico que dói. Mas é necessário. Então, mas isso que é legal, porque o que que acontece? As pessoas entendem muito chamado, né, como se é algo... Quando Deus está te chamando, é algo que Deus vai estar te entregando coisas dentro de uma zona de conforto, onde, na verdade, é o contrário. Sim. Chamado te tira de zona de conforto. Zona de Exatamente. Você vai para a zona de confronto. Sim. Você tem que viver muito por fé mesmo. As pessoas confundem muito o que é o chamado de verdade. Né? Lá em Lucas, né, quando aqueles rapazes falando com Jesus, eles quiseram recuar, Jesus fala para eles, né? Aquele que pega no arado, mas olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Então, a gente precisa entender realmente o que é chamado. E vocês viveram o chamado, né? Sim. Vocês estão vivendo na prática mesmo, que é um Literalmente, chamado que tira, Sim, que eu te tira de zona de conforto. acredito que todos nós, né? Você também, Rafa, o João também. E outra, a gente vê isso na própria vida de Jesus. O cara acha assim, Deus falou que eu tenho um chamado. Oh, que maravilha. Agora é só sombra, água fresca, praia, nada disso. Então, mas o pessoal pensa muito isso. Que vai ser fácil, né? O pessoal pensa, Jornada é simples. nossa, Jesus me chamou, agora sim. Agora vai. E assim, lógico que tem bênçãos, lógico que tem provisão, lógico que você vê Deus em tudo, só que... Vai passar pela escola. Crescer dói. E para você crescer, às vezes Deus tem que te tirar de um meio para falar, olha, para você crescer nisso que eu tenho para você, para que você dê mais um passo nas promessas, no caminho da promessa, eu preciso tirar daqui. E foi exatamente o que aconteceu. E hoje, eu converso muito com o Diego sobre isso. Ainda até hoje, depois de 2 anos que a gente já está aqui, eu vejo muito, falando, meu Deus, o que aconteceu há anos atrás foi uma preparação para hoje. Sabe? Sim. Então, você vê que tudo que você vive não é perdido. Sim. Nem na sua vida pessoal, nem no espiritual, na igreja, no ministério. Você vê que tudo é um preparo. Né? E hoje a gente vê que a gente está vivendo aqui foi uma preparação de 30 anos lá. Então, tem até muita gente que não consegue desfrutar, não consegue viver, porque também não entende o que Deus está falando. Né? Quantas pessoas a gente vê que Deus já falou, faz isso, que você vai romper, mas o medo trava a pessoa fica desesperada. Vou dar um passo e se Deus não fizer? E aí paralisa. E a pessoa não vive. Exato, mano. Sim, é verdade. Nessa questão do chamado, você pode olhar para todo mundo, o próprio Jesus. Porque o ministério dele começa aos 30 anos, depois que é batizado por João. E aí, o que acontece? Logo após ele ser batizado, o Espírito levou Jesus para onde? Deserto. 40 dias no deserto. Entendeu? É. Olha o chamado. Olha quando Deus chama Moisés. Quem levou Jesus para lá? O Espírito. Espírito. E quando Deus chama Moisés foi chamado, sim. Ele era filho da filha de Faraó. Recusou, príncipe. abriu mão. O chamado dele começa. Para onde que Moisés vai? Deserto. Mesma coisa. Olha o chamado de Paulo. Quando Jesus aparece para ele, lá no caminho de Damasco. Todos eles se deram bem, né? É. Só paulada. Vocês conseguem entender Paulo? Que ele foi criado aos pés de Gamaliel, um doutor, né, da lei, escriba, e tinha uma condição financeira altíssima. E depois que acontece aquilo, que ele vê Jesus, ele fica cego. E aí, com certeza, toda a família de Paulo renuncia a ele. Agora já não tem mais dinheiro, agora não tem mais condição, agora já não tem mais nada. As pessoas acham que, vim pra Jesus, vou ganhar dinheiro. Não é isso, né? Não. Vou ser rico, não é isso, mano. É renúncia. Você vir pra Jesus, tem o peso, obviamente, que tem as bênçãos que Sim, são assim, sim. Exatamente. incríveis. Incrível. Né? Tem o sustento do Senhor, tem a paz do Senhor que excede o entendimento, mas
tem as dificuldades, né? As pessoas vêm com um evangelho meio diluído, meio falso, dizendo, não, pode vir pra cá, que você vai só ganhar. Agora é só vitória. Não, cara, a vida é abrir mão. A Sim. vida com Jesus é abrir mão de muitas coisas por amor ao reino. Com certeza. Né? A gente tá numa passagem aqui, né? Não é eterno isso aqui. Sim. Então a gente precisa entender, né, mano? É exatamente isso daí. Você falando de chamado, o que é muito importante, como vocês descobriram essa questão do chamado de vocês? Fala, não, meu chamado é ministério de louvor. É servir no louvor, é adorar, é ser um adorador. Tem muita diferença você ser um tocador, você ser um adorador. Sim. Você ministrar como um tocador, você ministrar como um adorador. Tem diferença. Então fala um pouquinho vocês sobre isso daí. No meu caso, eu venho de uma família onde minha mãe era evangélica e meu pai não. Aí Deus salva meu pai. E aí tem essa intensidade que eu tenho também, vem deles, tanto meu pai quanto minha mãe são pessoas muito intensas. E meu pai, nessa intensidade, ele fica, né, louco por Cristo. Aquele cara de jejuar 3 dias, orar bastante. E como eu era o mais velho, então tudo vigília que ele ia, eu ia junto. Então ele me ensinou. Eu aprendi assim com ele. E aí Deus fala pra ele, coloca ele pra aprender a tocar, porque ele vai tocar na minha obra, desde criança. E aí minha mãe eles me colocaram pra aprender violão. Eu não queria, né? Porque a ponta dos dedos, tudo ficava... Zoava tudo os dedos. Zoado. Falei, não quero fazer esse negócio, não. E depois de um tempo passei a gostar. E dali eu entendia que eu ia ser um músico. Mas não entendia nada sobre chamado, sobre essas coisas. E depois de mais de 20 anos, aí Deus começa a usar pessoas pra confirmar alguma coisa. Uma vez eu tava na porta da empresa e tinha um monte de gente. Uma senhora chegou pra mim e falou, jovem, Deus tem uma grande obra na sua vida. Eu falei, ela tá falando pra todo mundo que tá aqui na rua, né? Aí fiquei olhando pra ela, pra ver se ela ia passar em cada um falando a mesma coisa. Ela passou e foi direto embora. Eu falei, eita Deus, então o negócio é pra mim mesmo. E aí tem bem a questão que Deus te chama, mas você tem que querer, você tem que aceitar. O Senhor, ele não vai obrigar ninguém, não é obrigado. Sim. Você tem uma escolha. Porque o reino existe escolha. Todo mundo que está no reino tem escolha. Os anjos têm escolha, eles tinham escolha e eles têm escolha. É tanto que os que escolheram estar contra Deus viraram demônios. Então nós no reino temos escolha. Você tem escolha, todos nós. Ele tem um chamado para as nossas vidas, ele tem uma obra. Mas eu tenho que aceitar e tenho que escolher. E aí eu tenho que entrar na escola. Porque eu não estou pronto ainda. Entendeu? E muitos de nós não tá pronto. Às vezes vai demorar uma vida e lá quando você tiver 60, 70 anos, ou sei lá, 40, 50, que ali você vai estar pronto do jeito que Deus queria que você tivesse para fazer a obra do Senhor. Entendeu? Então nós estamos sendo trabalhados. Sim. E aí nós temos que entender essa questão. Porque o que acontece? Muita gente desiste fácil. O cara tá ali buscando a Deus, tá uma benção tal. Um deslize que ele deu, ele já quer jogar tudo pra cima. Não, porque eu não sou... Não, querido, a vida é assim mesmo. Os frutos demoram, não é? Um fruto não nasce da noite pro dia. Uma mudança não é tão rápido quando a gente quer. Eu queria dormir de um jeito e acordar já totalmente mudado. Mas não, isso leva tempo, leva esforço. Eu tenho que querer também. Aí Deus vai ensinar a gente a tirar o orgulho do coração, a amar, a fazer um monte de coisa. O problema é que nós somos muito imediatistas. O cara aceita Jesus hoje, amanhã ele já acha que vai estar pregando nos grandes eventos, que vai estar virando o Brasil. Não é assim que funciona. E outra, Deus te chamou para isso. Temos que entender. Para que foi que Deus te chamou? Então, como você falou, hoje eu tenho uma visão totalmente diferente sobre a adoração. Eu comecei a tocar com 12 anos, eu tenho 37. Então, no começo eu achava que era só chegar e tocar. O tempo traz essa maturidade, né? O Sim. tempo do ministério traz esse... Não preciso orar, não precisa nada. Só chegar lá, eu tenho que saber tocar. Então, vou me matar aqui para aprender a tocar da melhor forma que eu puder. É só isso. Não, na verdade, não. O mais importante nem é isso, né? É seu devocional com Deus, a sua vida no altar. Porque eu entendo que a adoração é um estilo de vida. E não é só para quem canta. Adorar não é cantar. Exato. Existem muitas pessoas que cantam. E muito melhor do que eu, muito melhor do que muita gente. Só que o cara é cantor. Quem é adoração é mais íntimo. Adoração é espírito. Tem gente que canta mal, mas adora de uma forma que ninguém consegue entender. O céu desce porque a pessoa é adoradora. É adorador. Então, existe uma diferença de ser cantor, de ser músico, de ser adorador. Adorador requer uma coisa maior. É um estilo de vida. Você tem que adorar a Deus não só quando está na igreja, né? Mas na sua casa. É difícil? É difícil. Mas vale a pena, igual você falou. As promessas, porque o evangelho é baseado em promessas. A salvação, a vida eterna, tudo isso é muito maior do que qualquer coisa que possam oferecer pra gente. Eu tava falando pro Rafa esse dia num dos estudos. Falei, Rafa, se Deus não desse pra gente mais nada, se ele só salvasse a gente e pronto, deixasse a gente aqui morando na rua, já seria uma coisa tão maravilhosa, porque
a vida que é passageira, né? Eu falei para ele, vamos supor, João, que a eternidade seja 300 milhões de anos. Quantos anos a gente vive nessa terra? Um ser humano. Natural? 80, 90. É. Se o ser humano for bom. E qual a porcentagem que 300 milhões, que 100 anos vai representar em 300 milhões de anos? 0,00 alguma coisa. Então, dá pra gente mensurar como aqui é passageiro, Sim. como aqui é muito rápido. E aí dá uma desapegada das coisas desse mundo, entender? Buscar primeiro o reino dos céus e a sua plenitude, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Dá pra você entender que existe um propósito maior, que é maior também do que o nosso histórico. Lembra que o pastor ensina? O seu propósito é maior do que o seu A histórico. pessoa acaba até tirando também aquela arrogância. É. Né? Tudo cai. Quando você percebe que tudo é passageiro... Ó, hoje eu tive que responder, deu uma polemiquinha aqui. Ai, que bênção. Manda pra Marcela. Um carrossel lá que a Lidiane fez pra mim, que era relacionado à pregação que o pastor tinha feito. Mas, enfim, é o que eu sempre falo, né? Quando você tá na internet Não todo mundo é mestre. É. Aí eu tive que responder aqui lá. E em relação a isso que você estava falando, né? Se Deus não desse mais nada pra gente, né? A partir de hoje, tipo, você não tem mais nada. Você tem Jesus. Tem só sua vida. É isso. Aí foi bem nessa parte que eu respondi para ele, lá em Filipenses 3:8, quando Paulo fala: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então aqui é realmente tipo... Sabe o que é o esterco, né? Exatamente. De nada. Tudo o resto eu considero como perda, é esterco. Eu quero prosseguir conhecendo meu Senhor Jesus. Amém. Que aí está relacionado ao que você falou. Se a partir de hoje a gente não tivesse mais nada, recebesse mais nada, eu já tenho tudo, né? Que é Jesus Cristo. Amém. É verdade. Velho. E no meu caso, eu vim de uma família cristã já, né? Meus pais já eram cristãos. Ela tem cara de crente, né? Ela tem cara de crente. Tipo, se chega assim e fala assim, Essa é crente. Essa é crente. Meus pais, eu falo que eu sou filha de pais improváveis, né? Porque meus pais, eles têm uma história de vida muito assim forte, né? Minha mãe mesmo fala assim, se não fosse Jesus na minha vida, eu acho que eu não estaria mais viva, né? E aí, aquilo que você falou, né, João? A gente vai trazer uma maturidade, a gente vai conhecendo mais a Deus. Hoje você entende que eu falo que Deus não une pessoas, Deus une propósitos, né? Então, eu e o Diego estamos unidos por um propósito, você e a Leide por um propósito, o Rafa e a Marcela por um propósito. Eu assisti os outros, né, episódios que vocês colocaram, eu falei, é muito nítido ver isso. É muito nítido. E aí, assim, com 5 anos, eu já comecei a cantar na igreja, aquele toquinho de gente, né? Com um microfone maior que ela na mão. E sempre foi assim. Aí fui crescendo. Como filho de crente não é crente, você tem que aceitar Jesus. Eu lembro de um congresso das irmãs, que, no caso, a minha mãe era líder na época, né? A palavra do irmão foi muito poderosa. E eu lembro que naquele culto, várias crianças aceitaram a Jesus. E eu lembro que tinha um menino do meu lado, que era nosso vizinho, que inclusive ele tá firme até hoje. Quando eu vejo alguma coisa dele, eu lembro dessa cena, porque ele aceitou Jesus do meu lado. E eu chorava, e eu falava, não, que eu levantei minha mãozinha lá e fui. E com 12 anos eu me batizei nas águas, ninguém me forçou. A gente juntando em casa, eu olhei pro meu pai e falei, pai, quero me batizar. Vou batizar. O homem comendo ali, ele continuou comendo. Não, ele não para de comer, não. Ele continua lá. Falei, então tá, vou te discipular. Quem me discipulou foi ele e minha mãe. E aí eu fiz um discipulado de alguns meses com eles. E ali eu falei com o pastor e me batizei nas águas. Com 13 anos, isso 12, no outro ano, me batizei no Espírito Santo. Então, foi uma progressão. E as experiências que eu tive... Eu tive contato com o Espírito Santo muito cedo, né? Então, com 13 anos, a gente foi num congresso, né? Que é um congresso que a gente fez parte, que também marcou a nossa vida nessa parte de adoração e música, né? Que era o Congresso de Jovens. A partir daquele momento, naquele outro ano, a gente participou. Então, você nunca ficou fora da igreja? Nunca. Eu não sei o que é balada, eu não sei o que é ficar bêbado, eu não sei o que é drogado, que eu não sei o que é fumar, eu não sei nada disso. Você também não? Não, Diego não. Rapaz, o povo tá crente. E assim, você fala, às vezes vinha essas perguntas de alguns jovens, mas vocês nunca teve curiosidade? Nunca, João. Eu não sei se faz parte também da criação. A base, né?
A base familiar. A minha mãe, ela sempre falava pra gente, pra mim e pros meus irmãos, olha, toma cuidado com a amizade de escola. Amigo de escola não é amigo. Amigo seu é quem te leva pra Deus, quem te aproxima de Deus, é os seus colegas da igreja, é filho de fulano, é filho de ciclano, que na verdade acaba sendo que a gente, né? Hoje a gente tem um grupo de amigos de casados que a gente tem aí uma amizade de muitos anos, que a gente trabalhou na igreja por mais de 20 anos. E aí a gente vê que ali houve a base mesmo daquilo, né? Então, você quer estar perto de Deus? Fica perto de quem te aproxima de Deus, né? Sim. E ali a minha adolescência, a juventude foi marcada de muita coisa. Você foi ensinada realmente a como amar Jesus. E nem vocês dois, no Exatamente. caso, né? Durante o percurso da história de vocês, nunca vocês... acho que o que minha mãe tá falando não é tão... Nunca. Não. Nunca. Por Em quê? nenhum momento, É. assim. Em nenhum quê? momento. Não Porque sei por mais se que... Não sei se é assim. Porque, tipo, faz sentido, porque, mano, você pega pais, né? Tipo, você é pai, né? Eu também já sou pai. Amém! Amém! Aí você pega essa situação. Tipo, a Bíblia fala, ensina o teu filho o caminho que deve andar. Mas aí, tipo, você pega a sua mãe falando, não, filho, ó, tem que fazer assim, assim, desse jeito aqui. Porque tem pai e mãe que, tipo assim, às vezes, não vai sair não, porque não vai, que eu vou quebrar sua perna. É assim, tipo, pancada. E pancada não é discipulado. Exatamente. Bater não é discipulado. Eu Exato. acredito que os nossos pais, eles ensinam, tanto os meus pais como meus sogros, eles ensinaram a gente no caminho. É verdade. É no caminho. Igual a Olha Dayana, o corte. É no caminho. com 12 anos também, eu fui batizado primeiro com o Espírito Santo, eu tinha 12 anos. E aí os irmãos da igreja falaram, se ele foi batizado com o Espírito Santo, por que a gente não pode batizá-lo nas águas? Aí com 12 anos também fui batizado nas águas. Então eu entendo que esse contato com o Espírito Santo desde cedo, ele muda você. Você quebrou meio também a rotina, né? Assembleia. Sim. Tipo, vocês passaram a faca, porque foi batizado com o Espírito Santo, então eu posso batizar nas águas. Geralmente a Assembleia de Deus tinha aquele negócio, né? Era o contrário. Porque eu fui batizado acho que com 15, não podia ser batizado antes. Mesmo você querendo, na igreja que eu fazia parte, não poderia, né? Então, tipo, Sim. Foi batizado com o Espírito Santo, então posso Mas batizar assim, nas nessa águas. época, na Bahia não era da Assembleia, era da igreja chamada Batista Emanuel, que é também igreja pequena. Deus sempre teve esse mistério comigo. E é bom, era uma igreja também pequena, era Batista Emanuel, e lá, acho que foi em 93, 92, nós tivemos um grande reavivamento naquela igreja. Ixi, eu tinha 1 ano de idade ainda. Então, lá eu vi muito o dom de profético, o batismo com o Espírito Santo. Deus moveu de uma forma sobrenatural. Eu já vi um reavivamento na minha vida e vivi junto com eles. Então, naquele reavivamento que teve ali, eu falo reavivamento porque o Espírito Santo desceu lá em Atos, né? Então, ali ele desceu. Então, agora é porque o avivamento já veio. Lá em Atos já é o avivamento. Então, tudo que acontece... Eu entendo assim, pode ser que esteja errado. Mas eu penso que tudo que acontece depois de Atos é um reavivamento. Porque o avivamento foi ali. Ali foi o avivamento da igreja, com a descida do Espírito. E ali, em 92, então, eu já vivi um reavivamento. E aí eu fui batizado com o Espírito Santo nessa época. Então, eu vi dom de profecia, eu vi palavra profética, muitos dons em operação. Numa igreja pequena. Eu estou falando de um lugar muito mais difícil que São Paulo. É interior da Bahia, 1.000 quilômetros de Salvador. Nossa, então é muito interior. Sim, Só mato. numa bem- estradinha bem de pacato terra. A mesmo. igreja numa estradinha de terra, simples e humilde. E como tem lugar assim no Brasil que Sim. Deus vai, né? Mas Nossa. a presença do Espírito Santo que eu vi naquele lugar... Então, uma das coisas que... Nem o Covid chega lá. Não. Chega. Uma das coisas que mais me apaixona em Deus é isso. Eu ver que o evangelho é simples, de pessoas simples. Sim. E que nosso Deus é um Deus simples. Por mais que ele é o Todo-Poderoso, ele é simples e humilde. Então, desde pequeno, vocês já vivem isso. Sim. Tem alguma coisa que marcaram vocês, assim, tipo, que Deus fez? Tipo, eu olhei assim, eu tava presente, eu vi o sobrenatural acontecer. Tem alguma coisa da infância de vocês que vocês lembram? Eu lembro de um congresso grande, porque assim, a Igreja Assembleia, ela sempre fazia isso. Hoje é mais contido, mas em Santo André tem um estádio de futebol e foi feito um congresso de mulheres lá. E na época, quem foi pregar lá? O pastor Napoleão Falcão. Na época que ele estourou mesmo, né? Um pastor bem, bem renomado. E eu lembro que a gente sentou bem para baixo, assim, na arquibancada, quase próximo ali do púlpito. Eu não sei se minha mãe vai lembrar disso. Ela vai assistir, ela vai falar, essa menina lembra de umas coisas que... Eu tava no colo dela, tinha algumas irmãs da nossa igreja também. E houve um mover de cura naquele lugar. E uma criança uma criança de 8 anos, eu vi uma criança voltando a ver. Ele colocou a mão... E orou aquela Isso você criança. estava presente. Eu estava presente. Legal. Eu estava presente. Fora outras coisas, né?
eu vi meu pai orar por pessoas, assim, o que acontecia na nossa casa? Todo o bairro, a rua onde a gente morava ali, todo mundo sabia que nós éramos cristãos. Né? Então, às vezes, tinha algum vizinho que o filho estava passando mal, e naquela época quase ninguém tinha carro, não tinha tanto recurso. Tem que orar. Então, já cansamos, assim, da gente ir dormir, Rafa, 10h30, o povo bater na porta, apertar a campainha. Oi, Malia, Moacir tá aí, tal. E vim com o filho na mão, ardendo em febre, meu pai orar, a criança fica boa. Então, assim, a minha mãe e meu pai faziam um trabalho muito de evangelístico, muito de assistência social também lá nas comunidades, que foi onde a gente foi morar, né? Nesse começo, porque minha mãe morava no começo da rua, a gente morava no final, que é antes da gente ir para Indaiatuba, nessa casa. E a gente viu muito isso acontecer. Eu lembro que eles estavam na frente de alguns trabalhos e um casal desafiou eles, falou assim, vocês falam tanto desse Deus, porque eles saíam pelas ruas, né? Pela comunidade ali, tinha 2, 3 ruas para cima, evangelizando, entregando folheto, falando de Jesus, convidando para o culto. E ali esse casal falou assim, olha, se o Deus de vocês for maior, eu quero que vocês vão lá no centro fazer um culto. Inclusive, o pastor Cláudio contou um testemunho parecido com esse, eu lembrei disso. Minha mãe falou, não, nós vamos. E ali foi um preparo, assim, de oração, de jejum, de entrega. Chegou o dia, eles foram fazer o culto lá dentro do centro. Foi a primeira vez que eu vi, com 10 anos de idade, a primeira vez eu vi uma pessoa... Eu vi esse casal cair... A primeira vez que eu vi uma pessoa cair endemoniada foi nesse centro. E eu fui com eles, por quê? Porque eu era mais nova. E meus irmãos eram um pouquinho mais velhos, era na adolescência. Só que minha mãe ainda tinha medo de deixar eu lá sozinha e tal. Falou, vamos levar. Pra onde eu vou levar as coisas, né? Onde a gente vai? E aí foi a primeira vez, não me esqueça essa cena. E ali eu vi a mão de Deus se mover, aquele casal ser liberto. E naquele mesmo dia, João, aquele casal limpou todo aquele centro, que era a garagem deles, jogou tudo fora. E aí meu pai falou, vocês querem queimar essas coisas? E aí eles queimaram ali na hora. Inclusive, um pouco antes da gente vir embora, meu pai falou que encontrou com a mulher tão firme até hoje. E assim, eu vivi essas coisas, vendo meus pais trabalhar, vendo Deus agir pela vida deles. E aí da adolescência pra juventude, pra não demorar tanto, aí foi onde eu vivi, de fato, dentro da parte de louvor de adoração, que a gente já fazia parte de adolescente, de jovem, eu já solava vários hinos nos congressos e tal, e aí, entre esses amigos, né, que eu falo que a gente tem, que as pessoas que nos aproximam de Deus, por que eu falo isso? Porque, graças a Deus, eu louvo a Deus, que eu tive pessoas do meu lado que me impulsionaram por ministério, pastores, né, que passaram pela nossa vida, que marcaram a nossa vida. E uma das pessoas que marcou a minha vida com essa questão do louvor, da adoração, foi o Rogério, né? Que é um rapaz, eles até vieram aqui na igreja. Foi regente, foi meu professor de música. E ele, de dentro ali da igreja, ele me levou, falou, Dai, você não quer cantar no Beck da Uma10? A Uma10, o que é a Uma10? É um congresso de jovens que existe até hoje. E na época era feito em um estádio. Mas aí, nesse ano que a gente foi batizado do Espírito Santo, foi o último ano que teve nesse estádio, depois foi para a igreja sede. Era um congresso de mais de 2.000 jovens. Na época, hoje está bem menos, mas na época era entre 1.000, né? 1.000 jovens, sim, 500 jovens. E aí o Diego já tocava lá, porque já era, né? Eles saíam caçando os talentos, né? Que tinham nas igrejas. O Diego era de uma igreja do lado da nossa. Depois, quando a gente começou a namorar, que ele foi fazer parte lá da minha. E aí a gente foi, eu cantei como Beck ali, acho que por 4 anos. E foi um crescimento, porque ali eu tive pessoas, João, que, tipo... impulsionaram você. Que faziam já aula de canto, que já tinham... Era uma família, que era 2 irmãos, que já tinham até CD gravado. A gente foi aprendendo e ali foi sendo inserido. Então, tudo que eu sei de voz, de música, de tom, foi aprendendo dentro, né? Com 15 anos também fiz parte de coral. Participei do coral. Tem uma bagagem muito boa, né? Coral. Assim, só tinha os irmãozinhos lá de idade e eu e as meninas, minhas amigas, né? Nós, adolescentes lá, não, vem cantar aqui. E a divisão de voz, praticamente, a questão de divisão de voz, né? Mudança de voz, eu aprendi dentro do coral. O coral faz muito isso. Essa base, amiga, de louvor. Hoje, como que vocês enxergam? Lógico, com a bagagem que a Assembleia de Deus é uma faculdade, né? É um lugar que na Assembleia forma. de Deus faz tudo. Ela te forja. Te forja mesmo. Hoje, como que você, com a tua maturidade, com todo o entendimento que você tem de louvor, hoje você olhando, o que você enxerga como que seria um músico ideal, um ministro ideal para um ministério de louvor?
Eu enxergo, né, como a gente já tinha comentado, uma pessoa que, primeiramente, ama a Deus acima de tudo e tem uma vida com Deus. Porque eu até oro, o Senhor fala, Senhor, não deixa eu chegar ali para entregar nada de mim. Porque sem Deus nós não temos nada para entregar. Sim. Como você vai ministrar alguém, João, se você não buscou a Deus, se você não está com nada de Deus ali para entregar? Eu falo, então o cara tem que ter uma vida de oração em casa, de leitura da palavra. Não estou falando que ele tem que orar 24 horas, amém, se fosse assim. Mas você não pode passar um dia sem ler a palavra, sem tirar um tempo para orar, uns 10 minutos, sem ter uma comunhão com o Senhor, entendeu? E eu vejo assim, um cara que busca a Deus, que tem uma intimidade com Deus. Porque tocar, na verdade, acaba sendo a menor das coisas, né? Exatamente. Eu acho que é só mais um agregado. Sim. Mas. Sem vida com Deus. Exato. Aí você. Porque assim, sem vida com Deus, é a presença dele que faz a diferença. Existem vários músicos, existem vários cantores. Mas o que faz a diferença é a unção. E a unção, ela vem de onde? De uma íntima comunhão com Deus. Se você vê uma pessoa que você sente algo diferente quando ele canta, quando ele prega, quando ele toca, é porque ele tem um contato com Deus. E aí é a presença de Deus que vai fluindo através da vida dele. Top. Isso não é de uma pessoa só. Entendeu? É daquele que busca o Senhor. Deus tem para todos. A gente tem que ter... E uma coisa também que eu vejo muito é que às vezes surge inveja, Não, cara. Você tá vendo alguém sendo usado por Deus? Então vai perto desse cara e pergunta como que é a sua vida Só avisa na que sua quem casa. tá usando é Deus, né? Porque Deus que usa, mas... Não vem de mim. Sim, e é Deus. E pergunta pro cara como é a sua vida Sim. de busca, de oração. Vai entender como que é, porque Deus também tem para você. E tem para cada um de nós, ele pode usar cada um de nós. Então, eu vejo isso, sim, com um pouco de experiência que eu tenho, é que hoje para mim mesmo se tornou, igual você falou, tocar secundário. Sim. O mais importante é primeiro ser servo do Senhor, é servir a Deus. É que essa maturidade do ministério vai te trazendo isso, né? Sim. Tipo Vai. assim, o que a gente faz é menor das coisas. Eu acho que o coração do ministro, eu acho que tem que ter mais obras, mais servir do que fazer exatamente uma função. Porque, você pegar um instrumento e aquilo é natural. Se eu fosse tocar num secular, seria a mesma coisa que eu estaria fazendo na igreja. A diferença é quando entra Jesus, mano. Sim. Quando entra Jesus, toca, não tem jeito. Você não faz nada. Você só é um instrumento tocando um instrumento. A gente tá com uma pergunta dos filhos ali. Calma aí. Será que é uma polêmica ou não? A pergunta é: como podemos saber qual é o louvor que agrada a Deus? Eita. Eu acho que o louvor que agrada a Deus é aquele que o adora, o exalta, né? E aí, dentro até do que o Diego falou, o ministro ele tem que ter essa vida com Deus, esse propósito e um chamado. Porque, por mais que seu coração esteja voltado para algo, você foi chamado para aquilo? Você está no lugar que Deus te chamou? Daí eu não sei qual é o meu chamado. Então, busque ao Senhor. Porque, às vezes, aquilo que a gente sempre fala, né, João? A unção que te levanta é a mesma que te mata. Então, isso é muito sério. É muito sério. Então, quando a pessoa já tem um chamado no ministério de adoração, o Espírito evidencia para ela o que é uma adoração genuína. Porque uma vida com Deus, de oração, de entrega, de renúncia, de trabalho, de ouvir louvor, de unir, de orar sobre aquilo e tal, te faz entender qual que é o louvor que agrada a Deus. O louvor que agrada a Deus é o louvor que o exalta, que o adora, que tira o eu, que exalta o alto com L em vez do alto com U, né? O alto eu. Não é eu. Né? É mais dele. Então, acho que quando você sabe qual é o louvor que agrada a Deus, é aquele que o exalta, que o adora, que coloca Cristo no centro, que entrega toda a adoração ao Senhor. Esse é o louvor que eu acredito que é o que agrada ao Senhor. Hoje ficou bem mastigado, né, mano? Se você olhar a questão de louvor, o pessoal, o que a gente vai cantar hoje? Tipo, pega qualquer coisa aí. Ficou meio, né, não tem aquela peneira, aquele negócio de você e eu acho que a direção. vida do ministro, ele é uma progressão. Então, assim, que nem o Diego falou, além de você ter essa vida no altar,
é a preparação pro dia que você for fazer sua escala, suas coisas. Que nem eu sou uma pessoa, e isso se evidenciou muito aqui, porque a Assembleia de Deus, ela começou há pouco tempo, posso colocar aí, sei lá, uns 10 anos pra cá, essa questão de grupo de louvor, porque não tinha, né? Então, tudo que eu tô aprendendo relacionado, me aprofundando em questão de louvor e adoração é aqui. Na Cristo Salve é onde o Senhor nos colocou. Também é novo pra gente. Né? E assim, chegar aqui, cantar 5 louvor, oi! Então, assim, de uma vez, mas... Então, algo que me impulsou para uma preparação maior. Então, além do chamado, de você entender, não, é isso que o Senhor me chamou, existe a preparação, existe a questão de você... ouvir louvor, não é só ouvir porque achou bonito, mas você tem que agir de uma forma técnica. Você tem que olhar a letra, quem é que tá cantando, melodia... Imaginar aquilo, eu tenho que pensar nos músicos que vai tocar, eu tenho que ir na cifra, ler a cifra, entender, falar, meu Deus, será que tá... Às vezes eu falo, Diego, dá pra tocar, tá certo isso aqui? Aí ele fala assim, não, tá fácil isso, né? Não, isso aí tá meio, né? A gente se pega nisso, então há uma preparação pra chegar ao lugar. Diante de tudo isso que você tá falando, isso é muito da hora, principalmente pro louvor, né, mano? Você pega, vamos pegar a cifra, vamos pegar toda a parte técnica, vamos pegar tudo, aí chega na hora do ensaio e não flui. Trava o negócio, você sente. Parece que Deus fala com você, mano. Vocês fizeram tudo, mas, ó, tem a minha opinião agora. Exatamente. Não é isso. Sabe? Então, tipo assim, por muitos anos, a gente sempre tinha que chegar, não, tem que seguir a regra aqui da escala, pá. Esses são os louvores? Tem que seguir esses louvores. E às vezes você não é aquilo que Deus tá falando. Às vezes Deus muda em cima da hora. Exatamente. Né? Então, essa sensibilidade, é da hora você falando isso daí, a mesma unção que te levanta, é a mesma que te mata. Se não for a tua parte, se não for pra você fazer, cara, é melhor não fazer. Porque aí você pega, Deus fala com você. Você tá num lugar que talvez não seja pra você fazer. E Deus fala, não é isso que eu quero. E aí você começa a fazer. Aí você percebe que não começa a fluir. E aí a sua vida, você começa a ficar chateado já. Porque você olha e fala, cara, não fluiu de novo. Porque em vez de ser um ministério, vira um fardo. Isso, se torna peso. Porque parece que tudo que você tá fazendo tá indo contra aquilo, tá pesado, você não tem ajuda, um exemplo, tá? Você não tem ajuda, fala tudo nas suas costas, tudo eu tenho que me desdobrar. E aí você fala, tá certo isso? Começa é isso que Deus quer? É isso que Deus tem? Entendeu? É isso que Deus tem? Não. Então, assim, hoje a minha visão com essa questão do chamado é muito forte por causa disso. Eu não quero estar num lugar onde Deus não me chamou para estar. Ah, mas se é legal para fazer isso aqui, você dá certo. Não. Deus me chamou para isso. Não é porque deu certo que Deus tá a favor, né? Entendeu? A água saiu da rocha e Deus então, não gostou. E eu acho que a gente forma, vive hoje um momento... Deu um direcionamento. Tudo muda. Como hoje a gente tá a gente sabe, né? A gente tá num mundo caído, um mundo destruído. Cada dia que passa, Jesus está mais próximo. Só que eu acho que ainda mais isso, a gente precisa ter uma adoração genuína e cristocêntrica. Não voltada a mim, não voltada às minhas vontades. Óbvio, é o que a gente falou da parte técnica. Não é que é o princípio que não vai deixar de lado. Mas eu preciso o quê? Eu prefiro o quê? Ter a parte técnica ou ter o Espírito Santo me guiando? Igual a gente comentou de um ensaio. Aconteceu isso recentemente na ceia. O João não conseguiu fazer, tava rouco. Falou, Dai, bora lá, me ajuda aí, 4 horas da tarde. Eu falei, não. E assim, pela preparação do ministro, eu tenho algumas escalas feitas, eu já tinha uma escala de ceia pronta. Aí eu falei, só fui combinando os louvor, obviamente orei, falei assim, vamos embora. Chegou lá, a gente conversou com todo mundo, como já aconteceu em escalas da gente preparar a escala, e não foi falta de orar, não foi falta de buscar, de fazer toda a preparação. Chegou lá, não fluiu. Aí o João olhou pro Diego, não, tá bom não. O Diego olhou pra mim, tá bom não. Eu falei, não tá bom, vamos trocar. E ali os meninos mesmos, os músicos mesmos, foi dando ali a direção. Quando chegou no culto, foi outra coisa, Rafa. Pior que é um negócio sobrenatural. Parece que o ambiente fecha, mano. Não flui. Exatamente. O negócio trava. O Rafa daqui a pouco é nosso baterista. Mas o negócio trava, cara. É incrível. Aí o som começa a ficar fraco, não tem aquela pegada do louvor, você não sente aquela graça fluindo. Exatamente. Porque, tipo assim, o ensaio já tem que ser um culto. Sim, eu acho interessante. Né? A pessoa tem que ter essa sensibilidade espiritual. E como você vai ter essa sensibilidade se você não tem uma vida com Deus? Porque o que acontece? O homem é espírito, alma e corpo. Sim. Entendeu? Então, a nossa alma nasceu quando o espírito entrou em contato com o corpo. Então quer dizer o quê? A nossa alma e o corpo, os caras estão juntos há muito tempo.
E é os dois contra o caras tão espírito. Os caras tá junto. Tá junto desde É o os dois, princípio. é o corpo e a alma contra o espírito. Porque quem se converteu foi o nosso espírito, ele nasceu de novo. A nossa carne, a Bíblia diz que ela não obedece à lei de Deus. E o que a carne quer fazer? Ela quer praticar as obras da carne. Que Paulo diz o quê? Que os tais que praticam não herdarão o reino do céu. E o que nosso espírito quer fazer? Nosso espírito quer fazer o quê? Praticar os frutos do espírito. E aí, a carne e o espírito entram em guerra. Então, nós temos uma guerra interna, cada um de nós. Então, todo dia você tem que dizer não à carne, e sim ao espírito. Ó, puxando um gancho disso daí, tudo que vocês estão falando agora, eu vou levantar uma bola aqui de uma coisa que eu já tava querendo levantar. Eu vou no banheiro. Vocês acham que o Davi tem cara de crente? Ah, Davizeira. Não, tô brincando, mas o que eu queria levantar mesmo é outra coisa. Esses dias eu vi um vídeo na internet, eu até mandei pra Leide. A Lady mandou. Ela te mandou? Mandou, e eu já tinha visto também. Já tinha visto? Já. Então, que aí entra muito de tudo que tá Vamos dar polêmica sendo agora, hein? falado aqui. Aí eu queria saber a opinião de vocês. Lá no vídeo é o seguinte, eles postam, tipo, o louvor lá tocando, tipo assim, ó, como a igreja tá ouvindo o louvor. É tudo lá, lindo, né? maravilhoso, limpinho, perfeito, excelência, top. E o que a banda tá ouvindo. Vai, agora, entra, agora, descendente. Eu tenho Alguém atrás tá risada, né? falando, um guia musical. E aí, pá, beleza. O vídeo, ele meio que viralizou, até porque ele chegou a dar muita divergência de ideias, né? Uns estavam falando, isso daí que é legal, a igreja entendeu que é ter excelência. Outros começaram a falar assim, você tá tirando liberdade do Espírito Santo, você tá tirando o fluir do Espírito ali no louvor. Então, como ficou com muita divergência, começou a ter muito comentário, o vídeo viralizou. Pela cara da Dayana já deu medo, né? Ela já veio buscar Eu a acho resposta. assim, Eu queria saber o que vocês pensam em relação a isso, por exemplo. essa questão de ponto, a gente nunca... Eu não sei você, mas eu nunca cantei com ninguém falando, porque eu acho que eu teria uma dificuldade imensa com isso. Mas é algo que eu acho que a gente pode se adaptar. Eu acho que tudo que vem para agregar no reino, ele é válido, né? Que nem esse vídeo. Isso é engraçado porque o rapaz se empolga. Volta lá! E não sei o quê. E fica aquele tac-tac, porque é o metrônomo, né? Pra ninguém perder o beat das músicas e tal. Eu acho que numa questão de excelência, ele é válido, né? Tem que haver ali um processo ali de adaptação, de organização, porque ele faz o quê? Para organizar. Sim. Organizar. Agora, você só se focar nisso... E, é só assim. Aí, que nem acontece isso daí, de um ensaio não fluir e a gente mudar e falar, não, tem que ser assim, aí eu já travo. Gente, não tá indo, vocês não estão percebendo que não está É isso que fluindo. passa coisa nova. Será que não É mais ou menos isso daí. Então, assim, eu acho que tudo para a excelência do louvor, do reino, ele é válido. Só que eu acho que a gente não pode ser travado. Que tem que ser assim, que só... É o que eu falei. A excelência, ela é importante, mas o que é mais importante para mim? O mover do espírito. É eu ver a igreja receber, é eu ver a igreja sendo tocada, é eu ver o Espírito Santo agir, as pessoas adorando, o Senhor tomando a gente ali no altar. Esse é o maior objetivo. Mas eu acho que se não houver um equilíbrio nisso, acaba tendo essa divergência. Tem pessoas que não concordam. Uma das Tem coisas pessoas tem que... ver, mano, é que assim, igual o Diego tá falando, né? O fundamental é o quê? Relacionamento com Deus. Primeira base. Exatamente. Primeira base do ministro. Exato. Aí quando a gente vai falar sobre... Obviamente que de lugar para lugar, no vídeo a gente vê o padrão da igreja, o porte do tamanho do púlpito. Isso também conta. Né? O púlpito é um estádio lá. Uhum. Então, tem aquela dificuldade, por exemplo, óbvio que uma equipe de louvor, ela tem um entrosamento, né? Sim. Então, eu conheço quem tá ministrando. Uhum. Então, num automático, você já sabe, a pessoa tá diminuindo. A pessoa vai parar. A pessoa dá um toque com a mão, os músicos já sabem. Isso. Só que quando você tem um púlpito muito grande... Às vezes o ministro tá lá na frente, você pega um ambiente escuro, com só iluminação, você não enxerga o que a pessoa tá fazendo. Então, por isso que se usa o ponto, né? Agora, 1, 2, 3, 4, metrônomo, natural. Eu acho legal, não exatamente o ministro ter aquela voz no ouvido dele, mas eu acho interessante a banda, mano, a banda ter isso. Porque, por exemplo,
se o diretor fala que é diretor musical, né? É uma pessoa que fala com toda a equipe. Exatamente. Então, esse diretor musical que tá olhando para a pessoa que tá ministrando, ele já tem um entrosamento com a pessoa. Ele já sabe como vai ser, né? O ministro conversa antes. Então, ele ter a liberdade, o ministro ter a liberdade de estar ministrando, e o diretor musical tendo esse olhar pro ministro, entendendo o ambiente, entendendo o que tá acontecendo, fala com os músicos. Só bateria. Beleza, o ministro tá ministrando. O ministro dá um toque, o diretor musical tá perto, tá olhando. E ele entendeu. Pessoal, segura a equipe, segura, faz só piano. Então, tipo assim, essa questão, não pode porque quebra o mover do Espírito Santo. Isso. Cara, olha o tamanho da igreja. A gente tem que entender isso. Se a gente fala de uma igreja pequena, é simples a gente conversar próximo. Agora, você fala de uma igreja gigante, com a estrutura que tem, primeiro, que num altar daquele tamanho, uma caixa de retorno, ninguém escuta nada. Exatamente. Né? Então, obviamente, você tem todo aquele controle musical para um nível de excelência. Eu só não quero tirar o mover do Espírito Santo. É onde a Dayana entra. Eu concordo tanto com o João quanto com a Dayana. A questão do equilíbrio, para você não depender só da técnica que você tem, porque assim, eu falei que tocar seria secundário, sim, mas não tô falando que porque é secundário, não pode eu vou qualidade. Eu vou chegar lá sem saber tocar. Não é isso? Sim. E pra mim, que sou um cara que toca desde os 12 anos e nunca parei de estudar até hoje, entendendo que música é infinito, é difícil reconhecer, eu reconheço isso. O mais importante é a vida com Deus. Mas assim, você igual, que joga futebol, Rafa, se você não soubesse dar um passe, tocar na bola nem nada, os caras iam te chamar pra jogar? Não, pelo menos numa pelada, você não sabe fazer nada. Se você vai jogar igual que a gente brincava na rua, quem é que você chama pro seu time? Só os melhores. Então, mas por quê? Então, e aí na igreja, não, é secundário, então vou chegar aqui, não preciso ouvir louvor, eu não preciso estudar, não preciso fazer aula, não preciso nada. Não. Só pra não gerar uma polêmica aí, quando a gente fala sobre escolher os melhores, não é que a gente tá desprezando os outros. Mas a realidade é que no meio gospel brasileiro, não conheço de fora porque eu não sou de fora, mas a gente vê uma falta de compromisso, uma falta de comprometimento, desleixo com a questão de saber tocar alguma coisa. E hoje a gente Faz tem os recursos da internet que eu falo, a gente conversa em casa, né, Diego? Eu falo, tem muita coisa. Se fosse na nossa época, cara, eu tocava instrumento de sopro em orquestra, né? Eu aprendi ali a tal da bona batendo na mão. Então. Foi isso que eu aprendi ali na mão, na marra. Eu não tinha internet pra ver, eu não tinha escola pra ir. O Diego também foi falando com o outro. Um fulano toca melhor, ele ia lá e pedia uma aula. Agora, hoje a gente tem tudo na mão e às vezes o pessoal não tem, porque a música não é mais fácil estudar grego do que estudar música. Porque é injusto, né, mano? De uma certa forma se torna injusto. Por exemplo, o Diego, a gente sabe, né, que tem faculdade de música, tem toda aquela estrutura. E aí, por exemplo, a gente tem alguém que tá começando agora. Porque senão fica aquele negócio, os caras, eles jogam de lado quem não sabe. Não é isso. A questão é que, às vezes, a gente tem pessoas que eles não querem se comprometer em fazer com uma maior excelência. Isso. E aí você pega uma pessoa que tem uma grande excelência, essa pessoa se torna arrogante. Por quê? Porque todo mundo olha pra pessoa e fala assim, não, esse cara é muito arrogante, porque ele manja muito, porque ele sabe muito, mas na verdade o cara só quer entregar o melhor. E na verdade ficou aquele negócio de, vamos fazer de qualquer jeito. Dá qualquer nota que tá certo. Não. E não, aí você vai pegar um padrão diante do trono. O que você vai falando diante do trono? Então. Fala pra mim. David Keelan, mas ele era mais uma equipe menor, mas você percebe que veio desde de antigamente uma excelência renascer. Com certeza. Entende? Divisão de vozes, orquestra. É importante. Ninguém consegue juntar tudo aquilo E é importante. com pessoas que são desleixadas. Com certeza. Existe, igual o Rafa sempre fala pra mim, né? Tem que ter constância. Você tem que ter constância. Como que eu falava? Como que eu falava, amor? Consistência. 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 A Lady é bolo agora? Mas tem que ter constância, tem que ter carinho pelas coisas de Deus. Sim. Tem que ter a presença de Deus e você tem que querer entregar o melhor. E não é porque a gente fala assim, vamos deixar esse cara de lado aqui porque não toca tanto. Não é que não toca tanto. É que o cara também tem que se comprometer a entregar o melhor. Não é pra mim, cara. Sim. Entendeu? É melhor uma pessoa fazendo com excelência do que juntar 10 que quer fazer meia boca. Eu concordo. Porque a gente não tá falando pro secular. A gente tá falando pro fluir do Deus. Espírito Santo. Exatamente. E Deus não vem de qualquer jeito, né, mano? Tem um ambiente preparado. E quando a gente vai lá pra Bíblia e, por exemplo, a gente olha ali os evangelhos, você vê, por exemplo, que cada um se comunicava de uma forma direcionada, né? Então, por exemplo, um era para os judeus, um era para os gentios, ou seja, era intencional a forma da comunicação.
Isso mostra o que pra gente? Se a gente não tem, né, uma excelência aquilo no que vai fazer, a gente não tem ouvido, como que o Espírito ganha o coração? Né? Então, a gente precisa conseguir entender isso, que é importante fazer com excelência, que é importante fazer de uma forma, às vezes, bem direcionada, aonde a gente consiga, igual o pastor fala, a gente consiga chegar no ouvido das pessoas, para que o Espírito possa agir e ganhar o coração. Né? A adoração é a mesma coisa. Como que né, vai conseguir levar as pessoas a adorarem? Como vai conseguir levar as pessoas a adorarem? Quando faz as coisas com excelência. Quando está querendo entregar o melhor. Preparado. Um ambiente preparado ali para que o Espírito possa ali agir, né? E que venha realmente uma unção que já foi gerada lá no secreto, na sua vida com Deus. Isso. O Davi quer fazer uma pergunta ali. É isso mesmo, Ô, Rafa. Davi, vem aqui, Davi. Chega aqui. Vem aqui, cara. Davi, quer sentar aqui? Vem aqui, rapidinho. Vem, Vem cá. chega aí, chega aí. Chega aqui. Gente, acabei de saber agora que Jesus voltou. Que horror. Tá aberto? Vidro do carro? O vidro tá aberto? É, gente, Jesus qual voltou carro? mesmo. Ah, é o seu. É só apertar lá esse aqui, Davi. Grande, obrigada. Aí, Davi. Na volta, o Davi faz a pergunta. Tá. Vem aqui, Davi, faz a pergunta aqui antes. Vem cá. Ah, chega aqui. Ô, Gente, é meu o Deus. Davizeiro aqui, ó. Olha o Davi. Ei, Davi! Manda, Davizeiro. Fala aqui, ó. Fala aí no microfone. Calma aí. Essa é uma boa pergunta. Manda. Fala aí, Davi. Tá, peraí. Quais foram alguns momentos significativos em que vocês viram a música tocando vidas e fazendo diferença na nossa comunidade, né, na nossa igreja? Davi deu umas Ó, perguntas. da hora, hein? Gostei, boa, viu, boa. Davi? Vai, amor, responde você primeiro. Já teve vários momentos, assim. Desde quando eu cheguei na Cristo Salva, eu vi que tinha algo diferente no louvor. E até mesmo comigo, já teve momentos do João estar ministrando lá na Santa Ceia, eu senti uma presença de Deus muito forte e comecei a dançar no espírito. E eu acho que Ele entrou na dança, ele que é um mover espiritual. Eu entendo que Deus está preparando a Igreja Cristo Salva, que tudo tem um preparo. Porque assim, o Espírito Santo, uma coisa que ele é cavaleiro. Ele não vai impor nada, entendeu? E Deus nos dá à medida que nós cremos. Você crê no batismo do Espírito Santo? Ele vai te batizar. Você não crê, ele não vai te batizar. Mas não quer dizer que você não está salvo, entendeu? Só que quer dizer o quê? Tem igrejas que não creem no batismo. Elas estão salvas? Com certeza. Por quê? Qual que é o requisito para ser salvo? Quem crê, o primeiro é crer. Deu tempo de batizar? Amém. Se não deu tempo, tá salvo. Porque o ladrão da cruz, ele deu tempo de batizar? Não. E o que Jesus falou? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então quem crê, for batizado, será salvo. Quem não crê será condenado. Só que Deus tem mais pra gente. Mas, João, o quanto é que você quer de Deus? A sua busca vai demonstrar isso. Ah, não, pra mim tá bom, só ser salvo, não quero ser batizado, não quero nada. Amém? Deus respeita isso, vai te salvar. Não, mas eu quero ir mais fundo, eu quero ser batizado. Você vai ter que ter uma entrega, uma busca maior. Então, ali na igreja, já teve vários cultos que o João está ministrando ali na Santa Ceia, e eu sinto um mover espiritual muito forte, onde eu começo a dançar espiritualmente, algo que eu nunca fiz na minha vida, e é tão espiritual que eu não sei dançar, não tenho nenhuma vocação para isso. Então, se não fosse no mover do Espírito, eu não faria isso. Entendeu? E já tocou em mim. E num desses dias que tava dançando, quando eu olhei para trás, tinha um rapaz chorando. Então ali o Espírito está descendo e está movendo as coisas, né? A irmã Sandra, quando começou a dançar em um dos cultos, no começo do culto. Então, isso eu achei lindo. Algo que eu fazia tempo que eu não via. Uma dança profética espiritual no meio da igreja. E requer uma sensibilidade espiritual muito grande. Uma entrega. Porque a gente tem muita crença limitadora. Mas isso é Deus questionando, querendo aprisionar o espírito. Não, é só Deus quando é desse jeito. Se der 2 passos para trás, não é Deus. Se der 1 passo para frente, é Deus. Você quer moldar, aprisionar o espírito àquilo que eu acredito. E não, quem manda é Ele. Ele que faz do jeito que Ele quer. Isso é top. Fala aí, Dai. E pra mim, assim, às vezes assim que eu vi Deus mover assim grandemente, foi um momento de adoração mesmo, que é aquele momento que eu falo que é o ápice, que é quando toda a igreja adora. Você tira o microfone, por mim Deixa ali... ele cantar.
Pode fazer. Vai embora. E teve um dos cultos, acho que foi no começo do ano, que a gente estava ministrando e o Senhor, assim, e você via todos os 5 louvores, mesmo depois da palavra de consagração, o pessoal adorando da porta ao púlpito, do púlpito para a porta, sabe? E você não vê uma pessoa, Rafa, sem levantar a mão, sem adorar, sem glorificar, sem chorar. Pra quem ministra, fala, mano, agora eu consegui levar Glória a igreja a pro Deus. Parece que você cumpre um objetivo quando isso acontece. E nesse dia, eu lembro que a gente cantou Ele Vem Me Buscar do Zé Suelen, né? No final. E assim, na hora que chega aquele ápice, mas a igreja será arrebatada. Ali, meu filho. Ali foi todo mundo no único Até o Noah coral. aqui, assim, O único coral, entendeu? E é bênção, porque assim, aí a gente tá ali em cima, a Cristo Salve é legal porque assim, você tem uma visão geral da igreja. Ali de cima. É impossível você não prestar atenção em tudo ali. Não é que a gente está prestando atenção, mas a gente tá ali em cima, você tá vendo. Então você vê pessoas chorando, você vê pessoas glorificando. Já teve cultos de ceia, de ministração, de você olhar para trás, pessoas se abraçando. Né, uma com a outra, chorando, até na própria ministração da tua mesa cura. Então você vê perdão que. Pro outro. Então, porque assim, eu acho que é esse o objetivo. Esse é o mover do Espírito. Esse é o mover do isso. Espírito. Qual que é o objetivo do louvor, gente, da adoração na igreja, no culto racional? É atrair a presença do Espírito Santo. É preparar o ambiente para quem vai pregar, para quem vai mover. Porque a pessoa já está vindo ali para pregar, mesmo sendo o pastor, mas existe ali algo espiritual. Sim. Então, a gente está na linha de frente. Eu sempre falo que a gente está na linha de frente, né? E você preparar o ambiente para adoração, aquele ambiente de glória, aquele ambiente que Deus está movendo, que o Espírito Santo está movendo, quando a pessoa pega para pregar, eu acho que ela dá... Ô, Senhor! A terra tá arada já, né? Por quê? Porque Só jogar esse é o semente. nosso objetivo. Se o louvor for ungido, porque Então. eu leio muitos livros do pastor Kenneth Rega e ele fala assim, Da hora. ele falou, eu não gostava que as pessoas cantavam antes de eu pregar, porque ele falou, se a pessoa que for cantar não tiver vida no altar, não tiver essa comunhão, ele falou Falta que negócio. pra você pregar Isso é fica sério. muito mais difícil. Agora, quando o louvor é ungido, ele vai limpar, porque Deus habita no meio dos louvores, ele vai limpar aquele ambiente. O ambiente vai estar mais espiritual, mais sensível, mais pronto. Tanto que quando o louvor é ungido, quando o pastor começa a ministrar, você vê, parece que a palavra, ela penetra no coração de uma forma Mais muito rápido, mais mais fácil. profundo, E você, na palavra, você já começa a sentir algo muito forte de Deus. Imagina você na bateria domingão. Nossa. Vai descer o céu. E a gente vê o primeiro levita ungido da Bíblia é Davi. É isso. E ele dançava, uma dança profética. Lembra quando a arca vai entrando, que ele tira toda a roupa de rei e começa a dançar na presença de Deus? E Davi é um levita ungido. Até os demônios saíam. Sim, quando Saul ficava endemoniado, chamava Davi. Ele tocava e quando ele começava a tocar, aquele demônio era Quando precisa expulso. dá um dó que o demônio sai. E o que eu acho lindo na forma como Deus age, como Deus usa cada pessoa, seja para louvor, a pregar tal, é a forma como Deus usa cada um, né? E é aquilo que eu até falei essa semana, o que vocês vê ali no púlpito de mim é quem eu sou. Eu não consigo ser diferente, né? E é uma coisa que me preocupou, porque eu falei, meu Deus, a gente tá chegando novo. Os irmãos, estamos construindo relacionamentos, os irmãos não nos conhecem. Como que chega uma pessoa peteca ali em cima, que pula, que... Domingo ela tava no fogo. Domingo ela tava... Domingo ela tá atacada. Começa a acontecer. Eu falei, meu Deus. Aí eu assisto as lives, eu falei, Jesus, a pessoa tá doida. Olha que isso daí, Mas é Senhor legal, amado. mas é legal, porque aí é a essência, entendeu? É a essência mesmo. Tanto eu que fui pra palavra de consagração no dia, no que você sobe lá em cima, você sente uma ambiente atmosfera. leve, não é? Você sente. Aí você fala, meu, que Glória é a Deus. uma alegria aqui, tá diferente. Realmente, já foi tudo quebrado, tá facilitado aqui. E eu já tive alguns momentos, assim, de me conter, alguns momentos de falar, gente, mas não é assim, Daiane, peraí, calma. Mas quando a coisa acontece, né, é incontrolável. A mão treme aqui, ó. É incontrolável, por quê? Porque você não é do seu. É do Espírito. Sim. E é como eu falei, eu tive experiência com o Espírito Santo muito cedo, né? Fora outras coisas que eu também já tive no meu secreto, experiência com o Espírito Santo muito assim, profundas. Então, você vê que a hora que acontece, não adianta, eu cumpro o que diz a palavra, não reprime o Espírito, eu não consigo reprimir. E eu quero que aquilo que acontece no altar seja
direcionado à igreja. E eu entendo, né? João, que a nossa vida, eu e a Dayana, você também, o Rafa, todos nós que estamos na Igreja Cristo Salva, a nossa vida toda nos preparou para esse momento. É. Eu nunca fiz e nunca participei de um grupo de louvor, de um louvor tão ungido como hoje. Já vi Deus mover muito, mas como Deus move no louvor da Igreja Cristo Salva, eu entendo que foi o preparar de uma vida para que a gente possa, e vai entregar muito mais. Mas isso aqui já é muito, para mim já é bem grande, já, entendeu? Sim. Assim, do que Deus, e é um trabalhar em uma vida. Deus está unindo pessoas e Ele usou cada um, porque foi o Senhor que desde quando a gente nasceu até hoje tem preparado todos nós para esse momento, para essa hora, para estarmos prontos agora. Porque tudo não tem seu tempo determinado, é tempo para todo propósito, Eclesiastes 3:1. Então, o propósito de Deus de abençoar a Igreja que se salva, de levantar um ministério de louvor abençoado, é conosco, com pessoas que vão chegar. E aí a gente tem que ter a maturidade espiritual de entender que Deus chamou todos, que Deus usa todos nós e que Ele conta com cada um de nós. E que não tem queridinho, Ele ama todos nós da mesma forma. É top você falar isso daí, porque, tipo assim, vocês vieram para que Salva tem o quê? 2 anos? Vai fazer. E quantos anos você tá já, amor? 8. 8 anos. Eu tô há 6 anos, acho que 6, né? 6,5. Então, cara, quantas pessoas passaram naquele louvor? Mano, já teve vez de eu ficar sozinho, violão e voz. Culto de domingo. Nossa. Porque não tinha ninguém, mano. E aí você vê hoje, tipo assim, tem escala, velho. Você pode colocar gente pra fazer, sabe? Você vê aquela diversidade, tipo, as coisas acontecendo. E, cara, o que é mais gratificante é, por exemplo, quinta-feira, eu tava na escala, né? Troquei com o Lucão falou, mano, não vou conseguir na outra, tal, você troca? Eu falei, mano, vamos trocar. E eu fiquei lá embaixo, cara, é diferente pra igreja. Você, quando o altar tá naquela graça, tá naquela unção, sabe? Tipo, a galera junta, todo mundo ali, que ruja o leão. E tipo, você vê a igreja embaixo assim, cara, é diferente, mano, o enxergar da igreja, e às vezes a gente como ministro só tem aquele olhar pra igreja, né? Uhum. Tipo, a gente tá olhando o que tá acontecendo, mas é diferente quando a gente tá na posição da igreja olhando pro altar. Uhum. E aí a gente percebe aquele peso e tipo assim, mano, o negócio vem daqui. Exatamente. O negócio vem do alto, vem de cima. Então, se não começar por cima, não vai chegar na igreja. Aí você começa... Aí você vê que, tipo assim, Deus começou... Não, Deus trouxe a Dayana. Porque a Dayana tem assim, assim, assim. Ó, Deus trouxe o Diego, porque assim, assim, assim. Deus trouxe o Balabem, porque tem assim, assim. Cada um tem o seu jeito. Sim. Mas você percebe que com o tempo o Senhor vai alinhando, velho. E como eu percebo que Deus alinha? Porque em 8 anos... Cara, quantas pessoas, velho? Meu, teve já vez que a gente teve que... 4 back, bateria, guitarra, violão, teclado. Mano, acho que tinha umas 10, 12 pessoas no altar, mano. E você vê que do nada Deus pega e faz... Não, agora só tem um. E aí Deus parece que dá aquele reset pra começar tudo de novo. E hoje a gente Porque vê aquele ele tem solo algo crescendo. novo. E o pastor falou isso na aula. Falou assim, mano, o que a gente tá vivendo aqui... A visão que Deus me deu foi o quê? Foi assim, ó. Todos vocês que estão aqui, os nossos membros, são líderes da futura igreja. Amém. Quando você olha que nós somos líderes de uma futura igreja, fala, cara, isso aqui é mínimo. A gente acha que a gente tá... Isso aqui já é a igreja. Não, isso aqui é um encontro de liderança, mano. E uma das coisas Isso que é da hora, mais essa é a visão. me chamou a atenção quando a gente chegou aqui foi quando... O primeiro culto que a gente foi num domingo, tava o logo da igreja, né? Na parede. É escrito, Cristo salva novo tempo. Novo tempo. Porque assim que eu digo, pois vamos aqui, nós recebemos uma palavra, né? Deus usou uma pessoa profeticamente, falou, eu vos trouxe para um novo tempo. Pois bem, tá aqui. E é isso, e assim, eu falei, nada mais coerente do que viver um novo tempo num lugar que está se tendo um novo tempo. Sim. Né? E os 2 anos que a gente tá aqui, é o dia que a gente conversa muito em casa. A gente fala, meu Deus, quanta coisa a gente já aprendeu, quanta coisa a gente já foi forjada, a metanoia que a gente tem tido. Sim. De muita coisa, como eu falei de pastores passando na nossa vida, na minha visão, eu louvo a Deus pelos pastores que passaram na minha vida. O pastor Cláudio está passando na nossa vida e está sendo um divisor de água pra gente. Eu falo isso assim com todo temor, porque a forma como Deus o usa é totalmente diferente do que a gente já viveu. A forma, eu falo, Senhor, obrigada, Pai, porque mais um homem de Deus está passando na minha vida. Então, assim, são coisas que eu entendo isso tudo como presente. Vim para Cristo Salva, foi um presente do Senhor. Passar pelo encontro. O que te fez olhar, além de Deus falar, o que te fez olhar para Cristo Salva e falar assim, não, aqui é meu lugar, aqui é minha casa?
foi a forma como a gente chegou e foi vendo que era ali. A forma como a gente chegou foi acolhido, como o Diego falou, foi Primeiro, totalmente então, foi diferente. o recebimento A questão do novo tempo naquele logo e entender que a igreja estava vivendo, para mim já era mais um ponto, porque pelo que Deus tinha falado. Eu acho que foi no primeiro ou no segundo culto, quando a gente foi embora, no final do culto, né? Que eu olhei para a façada, assim, quando você olha para a façada do nada. E aí eu lembrei que foi mais uma confirmação de mais um sonho, que Deus tinha me dado em 2020. Que eu via uma façada da igreja preta, algo diferente, era outro nome. E eu falava, Diego. Era outro Diego, nome. Você tá na escala domingo, hein? E era assim, e aí eu falei, meu Deus, acho que é aqui mesmo. E eu e o Diego, a gente sentiu, assim, muito forte essa questão de estar ali e falar, cara, é aqui. Pra você foi a mesma coisa? Você olhou e falou, aqui é minha casa. Sim, um acolhimento, né? Eu olhei o acolhimento, eu olhei também a palavra, A que é palavra. pregado a palavra de Deus, a compreensão da palavra, porque é muito importante isso. Porque a gente pede sinal, mas a gente esquece de ler lá que os sinais seguem a palavra. Quando você está num lugar onde a palavra ela é ensinada com mistura, com incredulidade, com um monte de coisas que não é a palavra, porque dá para fazer isso, então as coisas não acontecem. Então, a palavra sendo ministrada como água cristalina, pura, é a palavra pura, ela faz. Então eu entendi também o jeito de ministrar a palavra, o nível também espiritual da igreja, porque se você a Bíblia fala que quem é espiritual, o que é espiritual discerne as coisas do Espírito. Sim. E quem não é espiritual não tem como discernir as coisas do Espírito. Então o nível espiritual da igreja, a unção no louvor, entendeu? Então toda essa questão, e entender que Deus tem um carinho pela igreja Cristo Salva e está levantando ali homens e mulheres relevantes para a obra do Senhor. Não sei aonde, em Indaiatuba, o mundo, não sei aonde Deus pode levar cada um de nós. Porque Ele pode, se Ele quiser fazer. Entendeu? E aí a compreensão também de corpo, de entender que todos nós somos importantes. E eu acho muito importante isso, que às vezes falta, né? Igual uma coisa que eu venho falando com o pastor, uma coisa assim que eu nunca gostei foi o quê? Eu sou da Cristo Salva, não prego na Assembleia. Que não prega na Deus é Amor. Eu acredito que isso não pode acontecer. O Cristo é o mesmo. As igrejas têm as suas particularidades, têm a sua parte de doutrina, mas eu conheço o João da Cristo Salvo, que é um homem de Deus. O porquê que ele não pode pregar na Assembleia? Porque Deus não instituiu placa de igreja. A Assembleia não salva ninguém. A Cristo Salvo não salva ninguém. Mais que Cristo salva, Cristo salva. A placa da igreja não. Quem salva é Jesus. E o mesmo sangue que foi vertido por nós da Cristo Salva foi vertido pelo irmão da Assembleia. Sim. Pelo irmão da Deus é Amor, pelo irmão da Batista. Entendeu? Então acho que as igrejas teriam que se unir. Eu não tô falando pra você trazer pessoas, que tem uma vida que não condiz. Não, o cara é homem de Deus. Ele tem os frutos. Pelos frutos conhecereis a árvore. E a gente também não fala que a Cristo Salva é a igreja que a gente vai, né? Pra mim é minha casa, mas não que a gente não tenha falhas. Sim, sim. Onde tem gente, tem falha. Com certeza. Né? Então, assim, obviamente que talvez... Eu já tive um jovem que a gente discipulava ele e ele falava assim pra mim, João, eu não consigo ficar aqui. Eu preciso ir pra uma igreja fechadona. Preciso ser, sabe, capturado, ter que me segurar. Entende? Então, às vezes, tem gente que não consegue se dar tão bem com um pouco mais de liberdade. Sim. Então, a gente tem que entender também que a Assembleia de Deus, talvez tenha algum irmão que não vai conseguir se dar bem numa batista. Exatamente. Às vezes, perde o irmão porque ele foi para uma outra igreja. Né? Então, não é essa a questão. A questão é que Deus preparou várias denominações justamente para vários tipos de pessoas. Sim. Né? Porque Deus sabe onde a gente tem que estar. Exatamente. Ô Cereja, o que te fez ficar no Cristo Salva? Porque o Rafa era descarado, viu? O Rafa ia pra igreja, sentava lá de boa, saía fugido, correndo. Hoje é pastorzão. Pior que era mesmo. Ninguém me achava depois do culto, não. Eu acho que na bênção apostólica ele tava dentro do carro, assim, já. Eu era bem... É que tem gente que não conhece o Rafa, assim, da igreja, mas, tipo, quando a gente viu o Rafa, e, tipo, assim, chegava e vazava, rápido. Aí hoje você vê ele fazendo tudo que ele faz... Mano, não é possível. Ele aceitou Jesus. O João falou já pra mim, falou, nossa, mas você tinha muito cara fechada, né? Falei, não, é minha sobrancelha. Mas então. Não, mas foi palavra. É. Foi palavra. Palavra. Que aí foi fazendo eu entender. Achei que era eu. Esse João. Não, o pior é que eu já testemunhei uma vez lá já.
né? Palavra, palavra, palavra. O pastor começou a me discipular. Depois esses dois aqui me deram um up, né? Deu eu começar a observar. E o que acontece? Por isso que eu sempre falo, né? Que a gente tem que viver. Né? A gente tem que viver. Né? Porque isso faz diferença. As pessoas, elas vão sempre avaliar não só o que você fala, mas como você vive, né? E aí eu comecei a prestar atenção neles vivendo. E aí eu comecei a falar, não, eu tenho que começar a fazer alguma coisa diferente. Eu tenho que, né, ser corpo, eu tenho que participar daqui. E aí teve todos esses processos aí, mas tudo começou com palavra. O pastor também começou a me discipular. E eu comecei a entender muita coisa. Até o discipulado foi o que eu falei, foi diferente do que eu imaginei que seria, mas que foi me abrindo visão para muita coisa. E aí aquilo que o pastor pregou uma vez já, né? A gente tem que estar atento aos sinais, né? Porque às vezes Deus ele dá sinais. Ele pregou falando de Moisés, quando Moisés nasceu. E a gente tem que estar atento a sinais de que Deus está fazendo alguma coisa. E olhando para isso, eu percebo, né? Eu estou atento a sinais. Deus tá fazendo sinais ali de que Ele está fazendo. Ele tem alguma coisa ali para Cristo salva. A gente não consegue entender ainda muito bem o que é, como vai ser, como que vai acontecer, mas que Ele está forjando, está moldando, está estruturando, está trazendo pessoas, Ele está. E eu sou fruto, né? Eu sou fruto. Eu vi o vídeo lá o vídeo que postou lá agora, que teve os 3 anos, aí na hora que eu vi o vídeo eu tava pensando, eu sou fruto desse ministério, né? Que teve muita perseverança ali, que os irmãos não desistiram e continuaram, e eu sou fruto disso, pra glória de Deus, né? Amém. O Noah é fruto disso. Amém. Né? Então, com certeza ali são sinais de que Deus tem grandes coisas ali para esse ministério. E a gente vê que as pessoas estão ali, às vezes até conversando, né, com as pessoas. Eu acho que todo mundo chega nessa... Não, a palavra. Até a Vilma, né, sua mãe, conversa bastante com ela. Não, é a palavra. Né? Todo mundo fala. Tem palavra, não morre, não se firma. Eu nem liguei pra Cristo Salva, cara, quando eu fui pra igreja, sabia? Porque eu não tava na igreja. Eu nem conhecia a Lady ainda. Quando eu cheguei na igreja, ela tava apaixonada por mim. Ai, meu Deus. Mas eu nem conhecia. Sabe quem que me levou pra igreja? O pastor, mano. O pastor fez uma visita na minha casa e falou, mano, vamos na igreja. Vou cuidar de você. Eu já tava meio, né? Já fazia um tempo que eu tava fora da igreja. Mais de 1 ano já. Só que eu nunca fui aquele, né? Vagabundão, né? De sair nas baladas, nas correrias. Mas aí, o amor que ele tinha, cara... E você olha o pastor e você fala, é durão, né? É. A Leite só com a plaquinha dele. Aí você vê que o pastor, ele parece que é durão, mas tem um coração tão mole, cara. Nossa, e ele tem cheiro de ovelha. Aquilo me constrangeu. Porque, tipo assim, você via um pastor com a mão na massa ali, ó. E outra, como é importante a gente falar a linguagem, né? Sim. Tipo, qual que era a minha linguagem? Mano, a minha linguagem era fazer. E o pastor, ontem na vigília, tava falando, né? Mas você tem que procurar a linguagem do fazer. Do servir. Aí ele me ganhou nisso, cara. Ele me ganhou reformando a igreja. Fui lá pra ajudar. Ajudar aí do nada. Você toca teclado, né? Então toca aí. Vai lá. Aí eu fui me aproximando do Vitor, ficou mais perto da família. E aí eu conheci a Leide. Cara, você vê que cada um que chegou tem uma história. Tem. E a hora que você começa a ver como a história arrasta, né? A história da gente. Você vê, o Rafa chegou lá, descarado. Tá pregando, vocês chegaram, quietinho de vocês. E eu lembro vocês falando pra mim assim, não, gente, ó, a gente não quer escala, a gente não quer nada, a gente quer ficar quietinho aqui, ó, deixar Deus falar. Não deu um mês, vocês já estavam já ripando. 30 escalas no mês. E aí você vê que, como Deus é bom, né, mano? Você vê que hoje as pessoas olham pra vocês, falam assim, não, ó, minha referência. Olha pro Rafa, não, minha referência. E é da hora você ser uma referência pra Olha alguém, pra você, né? Também, João. Quantas vezes eu já desisti muito pros meninos e falo, cara, vocês veem o João aqui sempre fazendo, sempre nos ensaios, sempre nos cultos. Lembra que eu falei isso? Eu falei, ele tá sempre fazendo aqui. Você acha mesmo que uma porta pra esse homem fazendo a obra de Deus vai fechar? Graças a Deus nunca fechou. Então não fecha, porque, Rafa, a partir do momento que você começa a cuidar das coisas de Deus, Deus começa a cuidar das suas coisas. E aí, ele tem todo o poder, ele tem exércitos de anjos ao dispor. Ele é o Deus poderoso, né? Que fala a esse vai e ele vai. Fala vem, ele vem. Ele tem na mão a chave de Davi.
E quando ele abre, Ninguém fecha. ninguém. O mundo todo pode estar em crise, mas se Deus abriu para você a porta, a crise não vai chegar na sua porta. Na verdade, Não mesmo. ela vai impulsionar o seu crescimento. Entendeu? E uma coisa que eu acho maravilhosa é que nosso Deus é maravilhoso, cara. Não existe nada melhor do que servir a Deus. E aí, aquela palavra que é do meu coração, o que podemos dizer dessa quão grande salvação que nos tem alcançado? É uma salvação muito maravilhosa, né? Teu nome escrito no livro da vida. Então, para quem tá passando por dificuldade e lutas, a gente sempre vai ter. Mas você lembra, cara, seu nome tá escrito no livro da vida. Você sabe o que é isso? Você saber, João, que se você morrer hoje, você vai morar eternamente com Deus. Existem coisas maravilhosas. Então, entender que a vida aqui é passageira. Mas que todos nós temos um propósito. E qual propósito é? É servir a Deus, naquilo que Ele te chamou. Então, buscar, Rafa, o que Deus tem pra você. Porque eu acho lindo o João cantando, pregando. Eu quero estar lá também. Mas é isso que Deus tem pra mim? E não é porque eu não vou estar no púlpito que eu vou ser menor do que o João, ou menor do que o Rafa, ou menor do que a Dayana. Que Deus tem um chamado para cada vida e Ele sabe onde nós vamos fluir melhor. Então, entender o meu chamado, aceitar quem eu sou em Cristo e entender que servir a Deus é uma honra, cara, é um privilégio. Se tá na porta, se tá Sim. limpando E essa banheiro, se questão tá- de ser visto, que nem o Rafa falou, né? Que vocês dando exemplo do pastor e tal. A gente tem que entender que a gente estando ali, nós estamos sendo vistos. Estamos sendo observados. Então, a nossa vida tem que condizer com aquilo que eu tô ali em cima. Hoje eu tenho um temor muito grande com isso, porque eu me preocupo mesmo. Com o que eu vou falar, o que eu vou postar, o que isso está edificando alguém, se isso vai impactar como. Eu já aconteceu, às vezes, coisinha besta, de você compartilhar algo, eu olhar assim, eu falei, isso aqui... E parece que não. Eu mas vou o tirar. povo tá em cima, Porque, né? tá. O povo tá olhando. E quando eu senti isso, nesse congresso grande aí que a gente tava da adolescência pra juventude, eu falei, meu Deus, eu tô sendo vista. Você chega nesse ponto, mas não com essa questão de orgulho, tá todo mundo vendo. Não, é o contrário. Aí eu comecei a falar, meu Deus, me deixa no anonimato. Eu já pedi anonimato pra Deus, não. Eu falei, não, Senhor, me deixa ali, não deixa eu sentar no canto ali, eu ajudo a servir, eu ajudo a cuidar da cantina, mas me deixa... Sabe, porque você sente o peso do ministério. A sua vida, você tá sendo vista. Você tá sendo visto no que você tá fazendo, no que você tá falando, como você tá edificando a vida. Aquilo que tá em cima do altar é quem você é, de verdade. Então, assim, a gente tem que ter um temor muito grande com isso. Tem que ter um temor muito grande com isso, até porque, né, você pode influenciar pessoas. Exatamente. E a gente também tem que entender uma coisa. Vai chegar um tempo também que pode acontecer muita injustiça, sabia? Muita gente que às vezes aponta o dedo e fala coisas que são injustas. Não hoje, num tempo futuro que pode acontecer. A gente tem que ter um coração voltado para Deus, né? Para o que a gente está fazendo ali, se é o melhor para Deus. E não se preocupar, né, de repente, com apontar de dedo, com julgamento, mesmo sendo injusto. Sabia? Então, quem está ali, que de repente a pessoa não está só para ser influenciada, mas está para ser julgada também. Sabia? Sim. E isso pode chegar um tempo que vai acontecer, a gente tem que ter um coração que não se corrompe com isso. Entendeu? Que não fica querendo, de repente... eu vou provar que... A pessoa tá errada. Que tá errada. Exatamente. Você não precisa provar nada. Deixa que Deus prova. Exatamente. Deixa que Deus faz justiça. Sim. E vai chegar um tempo ali. E a gente tem que ter muita consciência disso. Tem que ter um coração bem disposto a entender isso. Viver o ágape, né, Rafa? O amor ágape. O amor ágape é isso, né? E é o primeiro fruto do Espírito. Esse é o amor. Perdoar e amar. Eu entendo que é assim, né? Isso que você tá falando é muito importante. Vocês têm a pergunta aí, né? Tem uma que eu até mandei pro João, Vem aqui, Preta. que é... Vem cá. Senta Parece aqui, aí, senta Lady. aqui, senta aqui. Que vergonha. Senta aqui, mozão. Ai. Olha o Rafa no backstage. O Rafa fugindo, me colocando no fogo. Que é... A gente quer saber um louvor que mexe muito com vocês. E por que ele mexe? E também Davi, chega aqui, aproveitar, Davi. né, já que vocês ministram, aí Vem o aqui, louvor... rapaz. A gente quer saber se vocês querem cantar um trechinho desse louvor também. Deixa eu ver. Pra gente. Nossa, mas são tantos, né, que o Senhor move no meio dos louvores. Tem algum, filho? Que a gente gosta bastante?
Eu acredito que tenha os individual de cada um, né? É. Sim, eu tenho vários, mas os meus são os bem antigos mesmo, porque me remete muito ao que eu ouvia meu pai cantar, a que eu via na igreja lá cantar, entendeu? Aqueles bem antigos, não sei nem se o pessoal São vai bons. conhecer, bem antigo mesmo. Eu acho que vocês falam em conjunto nesse Não, momento pode que a gente ser, tá aqui. É individual, um louvor assim que mexe com vocês. Falar, nossa, um louvor que marcou a vida de vocês, que é especial por algum motivo. Pra mim, um louvor que marcou muito a minha vida foi o Na Tua Presença do Renascer Praise, do CD 11, que é um CD antigo, que a primeira vez que nós contamos ele foi nesse congresso da Almadeza. E esse louvor, ele tem uma unção assim, gente, até hoje, você coloca em casa, é uma coisa impressionante. E eu lembro que foi nesse mover que a gente viu muito Deus agir. E ele marcou a minha vida, porque de lá desse congresso a gente trouxe para nossa igreja, para os nossos jovens. E toda vez que a gente cantava, toda vez que a gente louvava, o Senhor fazia algo, o Senhor movia algo. Até hoje, quando a gente encontra com os amigos, assim, a gente tem um momento, né, de devocional com os meninos, né? A gente canta, todo mundo se sora. Todo mundo se sora. E é o Na Tua Presença do Renascer, que é o Na Tua Presença, Senhor. Eu quero ser digno de permanecer. Purifica-me. Aí ele vai pro coro. Alfa, leão de Judá, digno do céu abrir. Naquele pegada de renascer antigo, né? Com orquestra, com coral. Aí no final ele canta: a ti a honra, glória, força. É um louvor totalmente de adoração. Aí esse é um que me marcou muito até hoje. Legal. E você? Eu tenho um do Voz da Verdade muito antigo, mas muito antigo. É da época que eu morava na Bahia ainda. Ele é assim, quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. Eu não aguento, aí eu fico fazendo a forte. segunda voz. O Salvador, Antigo mesmo. Ele é Jesus que por você morreu na cruz. Sua vergonha e seu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Uhul! Glória a Deus! Esse eu acho lindo, a mensagem, a bonito. palavra, né? Sim, porque eu acho que a gente, quando se aproxima de Deus, muitos vêm destruídos, Sim, a gente verdade. vem muito machucado, né? E aí o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados todos, não olha para quem a gente foi, o que a gente fez, né? Nos lava com seu sangue, nos dá uma nova oportunidade, nos faz uma nova criatura. Então isso para mim, isso resume o Evangelho. Sim, verdade. A transformação, de Deus pegar alguém que ninguém dá nada e fazer dele uma pessoa honrada, de valor. É isso mesmo. Coisa maravilhosa. E aí, Davi, você tem mais alguma Bora, pergunta Davi, aí pra fazer? bora. Pra gente finalizar, tem mais alguma coisa? Calma, eu tinha anotado uma pergunta aqui. Muitas pessoas encontram inspirações em modelos de fé, né? Existe alguma figura religiosa, música, líder, assim, que vocês têm como influência, né? Tipo, vocês falam, esse cara é top. Na minha vida, o primeiro exemplo de fé são meus pais. Né? E esses é minha base, meu alicerce. Foi quem plantou Jesus, né? Como a gente falou, ensinou a gente no caminho. Então, meu maior alicerce, meu maior exemplo de fé e devoção e adoração e serviço, né, a Deus é meus pais. Mas na questão de adoração, não tem como. Para mim é o Diante do Trono.
É a Ana Paula. Eu vejo a história, eu acompanho Diante do Trono desde o primeiro CD. E assim, é nítida. A gente até falou hoje, né? Eu mostrei pro Diego o novo álbum deles. Eu falei, é incrível você ver que a unção não para. A unção não estagna. E é uma das referências que eu tenho, de tantas outras, mas a maior referência para mim é ela, porque é uma pessoa que adora, que entrega tudo de si, que pelo ministério do Diante do Trono, que a Igreja Lagoinha ficou conhecida, então você vê que o Ministério de Louvor, que levantou, que expandiu, e assim, a história de vida, a forma de como Deus a chamou para o ministério missionário, né? A forma como Diante do Trono se consolidou na presença de Deus, as letras, o mover do Espírito, os cânticos espirituais que foi dado, assim, que é uma coisa que eu oro ao Senhor, que é um desejo meu, viver cânticos espirituais na igreja, que é a total dependência. Sim. Porque o Diante do Trono, eles têm 5 álbuns lá gravados de imersão. Que chama imersão, né? E você pega pra ouvir e você fala, gente, é total dependência do Espírito Santo. Você, às vezes, começa ali um louvor e o Espírito Santo vai embora e vai te dando ali o mover. Então, você sai da programação para aquilo que o Espírito Santo quer fazer. E ali você vê pessoas sendo curadas, pessoas sendo tocadas. Eu falo, gente, que fantástico. E, né, de referência, assim, na parte de adoração, são eles. Né? Renascer também marcou muito a minha vida. Alguns cantores antigos, mas o Diante do Trono, para mim, é uma consolidação, assim. São 25 anos de história, 25 anos de unção, 25 anos de graça, sabe? Que você fala, meu Deus, para chegar num patamar desse, é só pela graça mesmo. É a comunhão mesmo com Deus, né? Com Deus, sim. Eu tenho referência, assim, do meu pai, né? Que é o primeiro grande homem de Deus que eu tive contato, que eu convivi. E aí, na parte musical, assim, até não. Eu pego mais, como eu falei, mais outros pastores. Meu pai primeiro, mas eu tenho o pastor Adão Santos, que é um homem de Deus que eu já sigo há muitos anos. Eu também gosto do pastor Paulo Canuto, o Luciano Subirá, o nosso pastor também da nossa igreja. Então, o que me traz, assim, que eu gosto de ver, é a comunhão que a pessoa tem com o Espírito Santo. Essa comunhão, né? Que não é fácil, é maravilhosa, mas essa entrega de você abrir mão de tudo para servir a Deus, de você estar ali no ministério, entendeu? Então, eu admiro muito isso. Então, assim, as referências para mim são mais dessas pessoas que têm uma grande comunhão com Deus do que músicos propriamente, assim, Sim, né? Entendi. Da minha parte é isso. Sim, legal. É isso, vocês têm alguma pergunta aí para fazer, para finalizar? Querem finalizar aqui? Deu tempo? Faltam 15. Mas aí, se vocês quiserem... O João não tinha que gravar uma chamada, alguma coisa, não é, João? Que aí, se vocês quiserem gravar, dá tempo ainda. Essa aí é polêmica. Olha lá, hein? Vai passar o tempo. Vai passar o tempo. Lá vem o João. Lá vem o João com as polêmicas dele. Não, tá uma benção. Não vamos fazer polêmica em 15 minutos. Então vai. O que vocês acham, assim, que a internet pode agregar e o que ela pode atrapalhar hoje, assim, na vida da igreja? Por que eu tô perguntando isso? Porque a internet hoje, ela é o que eu falei. Tem muito... como que eu posso dizer? É como se eu acho assim, que a igreja tem que estar presente na internet, porque a gente tem que entender que a gente precisa sabotar o sistema de dentro do sistema. Sim. Só que ao mesmo tempo tem que tomar muito cuidado para não se envolver tanto assim como se a internet fosse uma prioridade, porque não é. Então, na visão de vocês, qual a importância que a internet tem, uma igreja se posicionar hoje na internet, no digital, no online? Você fala na questão do mídia mesmo, da igreja ter uma mídia, que nem a gente tem a Lidiane hoje, que faz esse papel. Você fala nesse sentido? No sentido de estar nesse ambiente. Se faz sentido a igreja estar nesse ambiente ou se não faz sentido. Para mim faz sentido, sim, a partir do momento que o propósito é levar Jesus. Hoje a gente tem um canal, a internet, meu Deus, hoje a gente tem Instagram, tem o YouTube, tem o TikTok, mas né, eu não faço uso, mas é uma ferramenta grande de levar Jesus através da internet, que foi o que aconteceu na pandemia. As igrejas fecharam e quem já tinha igrejas que tinham esse recurso
usou disso para alcançar pessoas, tal. Agora, não que isso seja... eu acho que entra na questão de equilíbrio, que a gente vem falando do equilíbrio. Que aí você vê que vai ficar só mostrando a igreja. A igreja precisa mesmo aparecer nesse sentido de as pessoas assistir um culto, por exemplo, na nossa live do Instagram, no domingo, e ver que tem algo diferente. Tem pessoas na nossa igreja que vieram por causa de live do Instagram. Que eu já conversei, que falou, não, daí minha filha viu e me passou, olha, mãe, tem essa igreja, vai lá. A pessoa estava parada, começou, tá com a gente. Então, assim, já vi pessoas sendo salvas, já vi pessoas serem tocadas através disso. Então, eu acho que a questão é o objetivo. Qual que é o objetivo no nosso caso? Qual que é o objetivo da Cristo Salva estar na internet? Levar Jesus, levar a palavra. Adoração, tocar pessoas, né? Que hoje a gente tem N situações porque pessoas não vão para a igreja, enfim. Mas aquilo entra na casa da pessoa, entra na vida dela através daquela transmissão. Agora, se for para outros meios, porque a gente tem que mostrar a igreja, tem que mostrar a estrutura. Para que o objetivo não é esse. Se for número, já perdeu. Se for número, não. A gente está preocupado com o quê? Com uma igreja sadia. Uma igreja firmada na palavra, como a gente tem falado aqui, que é o nosso caso, que pessoas estão com a gente hoje na Cristo Salva pela palavra, né? O louvor, a adoração, a estrutura, ela faz parte, sim, porque você oferece o melhor. E essa é a preocupação do pastor Cláudio. Ele fala isso mesmo. Você tem que dar um melhor som para alguém, uma cadeira confortável, um ar-condicionado, que a pessoa se sente, uma salinha, que a pessoa pode deixar a salinha das crianças lá, totalmente equipada, que a pessoa pode deixar o filho dela lá sendo cuidado. Agora, se o objetivo é levar Jesus, é mostrar o que a Igreja Cristo Salva tem feito, que é a nossa comunidade, né? Ela tem feito o quê? Ela tem salvado vidas, tem se renovado, olha o louvor que benção, olha a palavra que benção, olha a consagração e tal. Esse é o objetivo? Top, vamos pra cima. Agora, o objetivo é mostrar estrutura, é mostrar quantos tem fulano, tanto membro. Às vezes você entra nos perfis do Instagram de algumas igrejas até grandes, tantos mil membros, mas pra que colocar a quantidade de membros? Qual que é o objetivo? E aí você começa a desconfiar qual que é o objetivo. Para mim, o objetivo da igreja estar na internet é levar Jesus para as casas, para as pessoas que estão ali, vendo um story, vendo um reels, vendo uma transmissão. Eu acho que esse é o objetivo. Vamos ali gravar já um louvor ali. Eu creio assim também. A única passo que eu coloco, né, como a Daiane respondeu essa questão sobre a igreja, eu também entendo isso, que é pra gente se posicionar a favor do evangelho, seguindo o ID de Jesus. E também quando você for seguir alguém, você procurar ver se o que ele prega tá na palavra de Deus e se aquela pessoa tem frutos. Ela tem que ser relevante, né? Não alguém que vai contra a palavra de Deus, mas a pessoa, o que ela prega, a interpretação bíblica dela condiz. Porque eu entendo assim, que a internet não é para dar base para ninguém. Quem dá base é na sua igreja, o seu pastor. Sim. Você tem que ter uma base para você poder filtrar. E ali você vai encontrar homens de Deus, né, que estão ali, igual os homens de Deus que eu te falei, você pode procurar a vida deles, o testemunho deles, a forma que Deus usa, são pessoas baseadas na palavra, que têm vida com Deus. E são de diferentes congregações, mas são homens de Deus. Cada um no seu chamado. Sim. Então tem que ser isso. Não ficar seguindo uma pessoa que vai... Porque a partir da pessoa vai contra a palavra, vai contra os princípios bíblicos, aí já não... Né? Por que nós vamos seguir alguém que não tem os princípios da palavra de Deus? Que não segue eles? Entendeu? É a mesma coisa. Eu sou cristão. Como que eu vou só estar num ambiente de pessoas que não são cristãs? Eu sei, eu tenho que trabalhar. Mas depois que eu saio do meu trabalho, como que é a minha vida? Eu vou poder ser um cara que só vai estar em ambiente de gente que não serve a Deus? Como que eu vou me relacionar com aquelas pessoas que não acreditam no que eu acredito, que não fazem o que eu faço, né? Se for ali para pregar a palavra de Deus, amém. Mas a minha comunhão tem que ser com quem? Com vocês. Nós somos irmãos, somos do mesmo corpo. É o mesmo sangue que morreu por mim, morreu pela Leide, pelo João, pelo Davi. Então nós temos que estar juntos. Compartilhamos do mesmo espírito ainda. Porque é um só espírito, né? E é um só corpo. Exatamente. Eu queria falar, assim, às vezes a gente tem que tomar só um cuidado, porque quando você olha essa situação da pessoa usar muito da internet, só como comida da internet, só como comida da internet, isso é um problema. Sim. Porque aí... Quem tem que te alimentar é o teu pastor. Né? Exatamente. Por isso que é a importância de a gente ter uma casa, um ambiente, uma congregação, algo para estar fazendo parte. Porque às vezes, cara, a gente entende que alimento tem validade.
para aquele tempo, para aquele momento, e às vezes você está se alimentando de coisas que Deus já não está mais usando. Às vezes você está recebendo algumas coisas que não é um alimento para você. Exatamente. Então, tem que entender também essa importância da internet, né? E a gente esquece também de ser... E a gente esquece também de ser corpo, né? Tem um exemplo que o pastor já deu algumas vezes, né? Que quando você assiste um filme na sua casa, uma novela, alguma coisa, você tá só assistindo, mas você não faz parte daquilo. E quando você assiste um culto também, numa live da sua casa, você tá assistindo, mas você não faz parte. E Deus nos chamou para ser corpo, né? E para ser corpo, nós temos que estar presentes ali como igreja também. E eu vejo que isso ainda é muito evidente, porque a pandemia trouxe esse recurso, né, de ter os cultos na internet. Só que é meio que as pessoas acomodaram, Sim. né? Eu falo, a partir do momento que isso acabou, glória a Deus passou, bora voltar. Bora estar junto, né? É o que o João falou, como é que você se fortalece, né? Só ali na internet. Não, isso não existe. Até que não é o que a palavra fala, porque nós temos que estar ali no corpo, né? Ah, mas o que eu vou fazer? Você é importante. Você é importante para o corpo. Esteja envolvido com as coisas da igreja, esteja no corpo, esteja junto, né? Envolvido junto. Tenha pessoas que você pode estar ali junto com você nesse momento. E ali, aí, às vezes a pessoa vê aquela graça, aquela unção, aquele pula tudo acontecendo, mas você não está lá dentro para sentir. É diferente. Não que você não vai sentir na sua casa, mas é diferente. Sim, é né? verdade. É diferente. Então, acho que a gente precisa tomar um cuidado e ficar aí um alerta para alguém que esteja nessa condição. Olha, procura uma igreja que você se identifica. Não fique só dentro de casa, que você tem um pastoreio, que você tem uma liderança. E isso te fortalece, te faz crescer. É verdade. Te faz É o crescer. alicerce, né? A base. Para você ter um filtro. Que o filtro é a palavra de Deus. Tudo tem que ser passado pelo filtro da palavra do Senhor. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é a palavra de Deus. Só quer ouvir uma profecia? A Bíblia é a maior delas. Entendeu? Então, a gente tem que entender isso. Passar tudo pelo filtro da palavra de Deus. Né? E são pessoas que podem ser usadas para te inspirar. Se elas estiverem fundamentadas na palavra. Saiu da palavra, aí... Sim. Até porque também gera muita diversidade de opiniões, né? Às vezes tem muitos assuntos que, né, contradiz. Às vezes dentro da sua igreja você aprende uma coisa, mas lá na internet é outra. E aí começa a gerar aquela divisão, aquela mistura. Você já não sabe mais o que é certo e o que é errado. Então, saber usar é uma ferramenta muito boa para expandir o reino de Deus, mas usar com moderação, né? Saber aonde a gente entra também. E é isso. É isso. Vocês querem me finalizar? Vai lá, João, finalizar. Vem, pode vir. Finalizar lá, então. Acho que deu tempo, né, Lei? Deu. 56. Tem agora mais 3 horas de podcast aí. Tá, agora vamos começar aqui. Davi. Então, Davi. E aí, Davi? Davizeira, polêmico. Davi, o negócio dele é arrumar umas polêmicas aí, que hoje ele tava mais tranquilo. Hoje ele tava mais tranquilo. Que bom, né? Mas é isso aí, né? Um tempo aqui precioso, Amém. né? Que foi muito edificante, vai ser uma bênção, já vai estar aí para muita gente ver e ser muito bem abençoado, direcionado, vai ajudar muito bem para entender, né? Questão de louvor, a essência do louvor. Exatamente. Entender muita coisa ali da igreja, da Cristo Salva, né? Entender o que está acontecendo ali também. Né? Então, foi um tempo aí precioso, um podcast abençoado. Amém. Né? E louvar a Deus pela vida dos irmãos. Amém. E em breve tem mais. Aí, é Vamos que isso aí. vamos. É nóis. É isso aí, galera. É benção.